Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Universo Pokémon. Capítulo 851. Aquele interlúdio do Viscage atrasou nossa partida em cerca de 20 minutos, e curiosamente, lidar com o próprio Viscage levou menos de 1 minuto disso. Foi lidar com os agradecidos Marill e Azumarill que levou mais tempo. Ainda assim, nós finalmente partimos, e olhando para trás em toda aquela experiência, não pude deixar de notar uma coisa. Eu tinha que ser mais consciente das minhas palavras e como elas poderiam ser interpretadas na situação dada, especialmente quando eu dava ordens curtas. Se eu tivesse formulado minha ordem de forma diferente em vez de dizer a ela para ser rápida e não brincar, Motra poderia não ter matado Viscage. Era provável que essas palavras em combinação com a história que Azumarill nos contou tivessem dado a Motra a impressão de que eu queria que ela se livrasse de Viscage no estilo John Wick. Naturalmente, não culpei Motra por me entender mal, mas fiz uma nota mental para ser mais cuidadoso no futuro. Adicionar um simples quero verificar ou quero capturar teria sido suficiente para dizer a Motra que eu queria que ela subjugasse Viscage, afinal. De qualquer forma, depois que saímos da câmara escondida, trouxe NYX, Umbreon e Thor, Raichu novamente. E eles reclamaram de eu não tê-los deixado sair mais cedo com o grupo Marill. Eu honestamente disse a eles que estava preocupado que eles assustassem o Marill e depois não encontrei um momento oportuno para deixá-lo sair. Ainda assim, eles puderam ver o que aconteceu através da transmissão ao vivo como todos os outros em Utopia, então não foi como se eles tivessem perdido alguma coisa. Isso os fez resmungar que não era a mesma coisa, o que era verdade até certo ponto, mas eles pararam de reclamar, o que foi o suficiente para mim. Como tínhamos terminado a exploração da primeira área, não me incomodei em parar para nada e levei meu grupo diretamente para a ponte que levava à próxima área da câmara, espaço principal. Não havia Pokémon na ponte, então passamos por ela sem parar, embora eu tenha ficado de olho nos meus passos para ter uma ideia melhor de quão longa era a ponte. Inicialmente pensei que tinha de 30 a 40 metros de comprimento, mas aparentemente estava mais perto de 28 metros, o que não estava muito longe de 30. Então eu estava realmente perto da minha estimativa mais baixa. De qualquer forma, levei menos de meio minuto para cruzar a ponte de aproximadamente 5 metros de largura. E os únicos Pokémon que vi durante esses momentos foram os 5 Zubat que passaram acima de nós. Sorte deles, eles não tentaram cagar em nós, pois isso teria terminado mal para eles. De qualquer forma, chegamos à plataforma em forma de L invertida do outro lado da ponte. A plataforma estava no mesmo nível da plataforma de entrada, e a única maneira de continuar explorando o resto do espaço era eventualmente descer os degraus semi-naturais que levavam ao grande local conectado com o riacho produzido pela segunda maior cachoeira. Na verdade, chamar aqueles degraus de o único caminho não estava realmente certo. Ao contrário dos jogos, nada me impedia de passar pelas bordas, afinal. O riacho e a plataforma rochosa abaixo estavam a apenas 9 a 10 metros de distância, talvez 12 a 13 metros se esticássemos, mas não mais do que isso. De qualquer forma, essa distância não era problema para mim, especialmente porque eu podia simplesmente levitar para baixo. Na verdade, até mesmo um normie poderia facilmente lidar com essa altura usando uma corda, desde que encontrasse um lugar seguro para prendê-la. A presença de uma maneira existente de subir e descer tornou isso desnecessário, e todos inconscientemente escolheram usar isso em vez de pular ou escalar, mesmo que fossem necessários alguns passos extras para chegar às escadas. Ainda assim, como meu objetivo era exploração e não velocidade, não peguei o atalho, mas explorei a plataforma inteira, começando pela parte mais curta, inferior sem escadas do L reverso. Andar por toda a plataforma levou quase 45 minutos, e honestamente não havia nada que se destacasse para mim em comparação à plataforma de entrada. Bem, na verdade, não vi nenhum paras deste lado da ponte, então talvez isso, mas fora isso, os Pokémon de ambos os lados se espelhavam. Dada a ponte, isso não foi nenhuma surpresa, embora isso tenha me deixado pensando porque não vi nenhum paras. Talvez os Rangers os tenham impedido de cruzar a ponte, ou nenhum deles se incomodou em ficar aqui quando podiam se mover para plataformas mais largas, mais perto do riacho. Também era possível que eles não gostassem dessa parte, já que havia menos áreas sombreadas protegidas das luzes instaladas pela Aliança. Embora fossem parte do tipo grama, os cogumelos cresciam melhor em um ambiente com pouca luz, então esse era realmente um argumento válido. De qualquer forma, já eram quase 19 horas neste ponto, então decidi pausar nossa exploração e encerrar o dia. As luzes instaladas pela Aliança já tinham começado a diminuir, e eu tinha certeza de que elas seriam reduzidas a um brilho mínimo dentro de 1 hora antes de eventualmente serem desligadas completamente, deixando apenas o musgo luminoso para iluminar algumas partes da sala e espaço gigante. Isso foi feito para estimular o ciclo do dia lá fora, e porque era um fato comprovado que manter a luz acesa 24 horas por dia, 7 dias por semana, mexia com os moradores da caverna. Deixando essa curiosidade de lado, fui até uma das formações rochosas que vi durante minha caminhada anterior. Senti que era o melhor lugar para entrar em Utopia e depois sair do lugar sem atrair muita atenção. No entanto, antes de nos mudar para Utopia, dei uma olhada no meu telefone para ver se tinha sinal, já que poderia ser para qualquer lado, já que estávamos dentro de uma caverna. Eu sabia que não conseguiria sinal nas partes mais profundas com camadas e camadas de rochas e outros minerais no caminho, mas tinha esperança de que esse lugar fosse perto o suficiente do lado de fora para eu conseguir sinal. Felizmente, meu telefone mostrou 2 barras, o que foi o suficiente para eu ligar para o Professor Oak. Eu queria ligar para ele e perguntar se ele sabia sobre Jeff.
Se não houvesse sinal, eu teria que sair da caverna antes de entrar em Utopia, mas como não era o caso, eu nos levei diretamente para dentro. Abri um pequeno portal para garantir que meu telefone tivesse sinal antes de ligar para o professor. O telefone tocou por pelo menos meio minuto sem que ninguém atendesse. No momento em que eu estava pensando se deveria desligar e tentar novamente mais tarde, a ligação foi completada e ouvi o professor me desejando uma boa noite. Depois de retornar sua saudação, fui direto ao motivo da minha ligação. Contei a ele sobre meu encontro aleatório com um treinador veterano Masterclass chamado Jeff na entrada de Meteor Falls, que alegou ser um super elite porque ele só estava registrado como elite na aliança. Eu estava naturalmente curioso para saber se o professor Oak sabia quem era Jeff, então perguntei se ele tinha ouvido falar dele e se eu tinha que me preocupar com o cara. Bem, descobri que ele conhecia Jeff. O professor Oak compartilhou que ele era uma das poucas pessoas ainda por perto que conhecia, lembrava de Jeff e sua história como ela era. Ele me garantiu que eu não precisava me preocupar com Jeff representando qualquer ameaça para mim ou qualquer outra pessoa, a menos que estivessem causando uma bagunça na frente dele. O professor Oak deu a Jeff o cartão de mocinho e acrescentou que ele tinha se tornado um recluso padrão. Eu praticamente podia ouvir sua decepção quando ele mencionou a última parte. Era óbvio que havia mais na história do que Jeff havia compartilhado, o que era justo considerando que tínhamos acabado de nos conhecer aleatoriamente e éramos praticamente estranhos. Ainda assim, considerando que o cara estava perto de se tornar um mestre lendário, não pude deixar de ficar um pouco curioso sobre o passado de Jeff. Então perguntei ao professor se ele poderia compartilhar comigo o que estava acontecendo com Jeff e sua atitude em relação ao sistema de classificação da aliança. Houve um momento de silêncio após minha pergunta antes que o professor soltasse um suspiro e começasse a compartilhar a história de Jeff. Acontece que o passado de Jeff era muito mais impressionante do que eu esperava. De acordo com o professor, Jeff era a razão pela qual a aliança ainda estava tão limpa quanto estava agora, ou melhor. Ele foi o gatilho que fez o professor Oak recuar e limpar antes de escolher ficar um pouco envolvido para garantir que as coisas continuassem daquele jeito. A coisa toda começou antes mesmo de Jeff nascer. O professor, depois de ter fundado a aliança e liderado por cerca de 3 séculos, decidiu que a fundação havia se estabelecido e que a aliança poderia funcionar tão bem sem que ele tivesse que assumir o comando. Portanto, ele se aposentou e deixou tudo para seus sucessores para que pudesse se concentrar em estudar Pokémon. Ele literalmente lavou as mãos da aliança e ignorou tudo para se concentrar em seu trabalho. Pelo que ele disse, as coisas correram bem por alguns séculos, mas em algum momento o bom e velho fator humano, ganância e assim por diante, começou a invadir o funcionamento interno da aliança. Quanto mais longe de Kanto e do continente do norte, onde ele passava a maior parte do tempo, mais rápido as coisas pioravam. Jeff, que aparentemente nasceu no final dos anos 900, chegou em uma época em que a aliança como um todo havia se tornado bastante incômoda, embora ainda não fosse tão ruim em Kanto e no norte. Infelizmente para Jeff, ele havia nascido em Ori, onde as coisas haviam se desenvolvido da pior maneira. A maioria do pessoal da aliança lá havia transformado a situação da aliança pessoal, trabalhando para a população trabalhando, sendo explorada pela aliança pessoal. Pela descrição do professor Oak, o crescimento de Jeff da infância à idade adulta e além disso seguiu muito bem o modelo do protagonista de libertação oprimido. Ele suportou a situação e esperou seu tempo enquanto continuava a se desenvolver. Ficar mais forte por quase 100 anos até que finalmente ficou forte o suficiente para começar a lutar, o que foi quando seus Pokémon permitiram que ele lutasse contra Ace e então rapidamente contra treinadores da classe Elite. Ele evitou os campeões e continuou atacando todos os outros líderes corruptos. Suas ações e seus impactos chegaram a um ponto em que até mesmo o professor Carvalho, que ainda estava imerso em sua pesquisa, percebeu os eventos acontecendo do outro lado do oceano. Até então, ele vinha apenas acompanhando superficialmente o desenvolvimento da aliança, e como a aliança local estava bem, ele não se incomodou com isso, pois via isso como algo com que as pessoas tinham que aprender a lidar por si mesmas. Eu podia ouvir seu desgosto quando ele mencionou essa parte, e eu tinha certeza de que ele estava se culpando por não ter olhado mais profundamente para os acontecimentos. Ele disse que assim que ouviu sobre Jeff, ele foi para Ori para ver o que estava acontecendo lá e então ele descobriu o que tinha acontecido com a parte Ori da aliança. Ele admitiu que estava muito bravo com o que ele encontrou e ficou ainda mais bravo quando descobriu que os escritórios da aliança em muitas outras regiões tinham se tornado decadentes também, mesmo que não no mesmo grau que em Ori. O que se seguiu foi ele levando Jeff junto enquanto ele viajava rapidamente por Ori derrubando todos os líderes corruptos. Antes de colocar Jeff no comando de procurar pessoas boas qualificadas para assumir o cargo para substituir os corruptos. Enquanto isso, o professor mobilizou seus amigos e fez uma grande limpeza, expurgo, que foi seguida por algumas reformas adicionais para evitar uma repetição dessa bagunça. Embora os antigos regulamentos tenham desacelerado as coisas o suficiente para que demorasse alguns séculos para que as coisas atingissem esse nível, isso não era bom o suficiente para o professor. Ele não apenas impulsionou as reformas, mas também fez questão de ficar de olho nas coisas e ser mais ativo, envolvido depois, mesmo que não tenha retomado a posição de presidente. Ele manteve sua parte breve, mas mencionou que eu provavelmente não tinha ouvido falar sobre isso porque aconteceu há quase 2000 anos e não impactou tanto nossa área. Então seria preciso realmente olhar em livros de história específicos para encontrar qualquer informação sobre os eventos período. De qualquer forma, Jeff se registrou como elite durante sua tarefa, mas não chegou nem perto de um escritório da aliança depois disso. O professor pareceu arrependido quando mencionou que tentou recrutar Jeff, pois reconheceu o quão talentoso ele era.
Mas Jeff recusou e se tornou um recluso que preferia ficar na natureza a maior parte do tempo. Ele também mencionou que tentou ficar de olho em Jeff e sabia que ele havia se tornado um mestre, mas não o havia registrado como tal em respeito aos desejos pessoais de Jeff. O professor ficou bastante surpreso quando decidi compartilhar que Jeff havia me dito que estava perto de atingir o nível de mestre lendário em Pokémon, mas ele parecia feliz por Jeff. Capítulo 852. Durante o café da manhã, meus pensamentos vagaram para a história que o professor Oak compartilhou comigo ontem. Enquanto ele fez isso para explicar as circunstâncias, histórico de Jeff, eu finalmente entendi por que a aliança, assim como suas políticas, eram tão humanas. Para simplificar, e porque o professor ainda era tão influente. Foi porque o escurecimento da aliança e o período caótico que se seguiu já haviam ocorrido há muito tempo. Ainda assim, a longa vida útil de treinadores fortes garantiu que o soberano, Oak, que forjou a paz, ainda estivesse por perto para limpar a bagunça antes que as coisas pudessem piorar ainda mais e se despedaçar além do reparo. Na verdade, se o professor não estivesse desinteressado em manter sua liderança da aliança naquela época, as coisas não teriam se desenvolvido dessa forma em primeiro lugar. Certo, ele ainda estava bem afastado agora, mas pelo menos ele ainda participava e supervisionava o funcionamento da aliança, o que mostrava que ele havia aprendido com o passado, mesmo que isso significasse que ele era praticamente forçado a manter contato com as coisas. Honestamente, eu tive esse pensamento muitas vezes, e eu acreditava que ele ainda reapareceria no futuro, mas a humanidade teve muita sorte que o professor Carvalho foi o modelo de mocinho. Se ele tivesse sido apenas um cara decente, a aliança como é hoje não teria existido e a humanidade teria sido muito mais dividida ou teria existido, mas estaria bastante corrupta agora. Se o professor Carvalho tivesse sido um cara mau, ele provavelmente estaria governando a humanidade com punho de ferro. Dado quão inteligente e forte ele era, não vi como alguém realmente resistir a ele ou planejar qualquer revolução eficaz. Eu não tinha certeza se ele teria provocado o expurgo final da humanidade nas mãos das lendas divindades simplesmente porque eu acreditava que com 3 precedentes, um Samuel Ock maligno seria capaz de fazer sua coisa maligna sem ultrapassar o limite de tolerância dos lendários. Pelo menos até que ele tivesse certeza de que poderia resistir, o que dada a existência dos grupos de criação era uma loucura. Mas os senhores malignos geralmente tendiam a ser incapazes de aceitar qualquer um contido, mesmo os razoáveis. E eu não tinha certeza se um Ock maligno seria diferente nesse ponto. Bem, se a situação no Pokéverse 6942 não estivesse como estava agora, eu não teria escolhido isso. Então a humanidade estava ainda mais em dívida com o professor sem nem saber porque minha presença era obviamente uma bênção para a humanidade. Piadas narcisistas à parte, estava claro que o professor merecia todo o respeito que lhe era dado. De qualquer forma, tirei o assunto da minha mente depois disso e voltei a me concentrar em terminar o café da manhã. Já tínhamos meu DAI, e eu queria ver se conseguia encerrar minha exploração das partes sem riacho, cachoeira do espaço, sala inicial hoje. Assim que terminamos de comer e limpamos, trouxe Motra Butterfree, NYX, Umbreon e Thor, Raichu de Utopia comigo. Hades Gengar, que já estava na minha sombra, naturalmente veio junto também. Reaparecemos ao lado da formação de pedras, e nossa aparição repentina acabou assustando um Geodude que aparentemente decidiu se mover em algum momento da noite. Ele se enrolou em uma bola em choque, e ouvi os outros rindo da reação dele. Achei um pouco engraçado também, mas também me senti um pouco mal por assustar tanto o pequeno sujeito da pedra. Então coloquei uma Citrus Berry ao lado da pedra trêmula antes de liderar meu grupo em direção aos degraus que conectam a plataforma inferior. Descemos e viramos diretamente para a esquerda para verificar a área adjacente à plataforma L. Ela tinha uma das 4 crateras na câmara e não levava nenhuma área conectada. Bem, a menos que eu estivesse disposto a pular para baixo. É claro, o que eu poderia fazer, mas não faria, pois não fazê-lo não atrapalharia minha exploração. De qualquer forma, levei meu grupo para verificar a área ao redor da cratera, o que não demorou muito, pois a cratera ocupava a maior parte da área nesta parte da plataforma. Começamos então a caminhar para dentro da cratera, mas além de ser marginalmente maior do que a primeira cratera que inspecionamos na entrada, não havia nenhuma diferença real, pelo menos pelo que pude ver. Em termos de Pokémon, era praticamente o mesmo também com Diglett, Sandshrew e Geodude chamando a cratera de seu lar. Foi o que pensei até que um Dugtrio surgiu 2 metros à nossa esquerda, e embora a aparência de Dugtrio não fosse tão interessante, o resultado de sua chegada foi muito mais interessante. 2 pedrinhas pontudas perto de Dugtrio começaram a tremer momentos depois que ele emergiu, e como se viu, não eram apenas algumas pedras aleatórias, mas parte de um Lunatone enterrado. Um Lunatone que definitivamente não estava feliz em ser perturbado pelo brilho que estava direcionando para Dugtrio. Qualquer distração, tédio que eu sentisse naturalmente desapareceu no momento em que Lunatone apareceu e obviamente atraiu minha atenção total. Talvez fosse porque ele sentiu isso e pensou que não gostava da atenção que eu estava dando a ele, mas apesar do olhar que ele lançou sobre Dugtrio, ele apenas jogou uma pedra nele para mostrar seu descontentamento antes que Lunatone começasse a levitar para longe. Eu naturalmente não poderia simplesmente deixar aquele Lunatone de estágio prateado, alto, ir assim, pelo menos não antes de eu ter verificado sua folha de status. O pequeno fragmento de pedra que ele estava levitando ao seu lado enquanto se virava para sair também chamou minha atenção. Portanto, Lunatone não foi muito longe antes que eu o apertasse em um aperto telecinético. Lunatone, sendo um tipo psíquico, obviamente reconheceu o que estava acontecendo e não só começou a lutar fisicamente contra meu aperto,
mas também utilizou seus poderes psíquicos para quebrar meu aperto. Sua abordagem dupla me impediu de tentar arrastá-lo usando minha telecinese. Eu poderia ter feito isso, mas teria sido bem lento, então me concentrei em mantê-lo no lugar porque nada me impediu de abordar Lunatone da maneira normal. Eu poderia obviamente ter pedido aos outros para me ajudarem a usar Psychic, já que praticamente todos eles conheciam o movimento, mas pensei que servia como um bom exercício, então disse a eles para não interferirem. Quanto mais perto chegávamos de Lunatone, mais ferozmente ele lutava, e assim que chegamos a 1 metro dele, ele realmente chegou ao estágio dourado. Infelizmente para Lunatone, isso só se traduziu em eu ter que realmente me concentrar em contê-lo. Além disso, já estávamos ao lado do Lunatone, então não havia praticamente nenhuma maneira de ele escapar, mesmo que conseguisse escapar do meu controle. Ainda assim, isso não impediu Lunatone de lutar por mais 5 minutos antes de eu finalmente decidir realmente verificar sua folha de status, pois ele continuava lutando. O resultado foi que o Lunatone tinha potencial amarelo, o que foi bastante decepcionante. Mais para o Lunatone do que para mim, pois significava que esse avanço o havia levado ao teto que ele poderia atingir em circunstâncias normais. Para progredir mais do que isso, Lunatone teria que tropeçar em uma oportunidade de sorte ou lutar, treinar por uma quantia absurda. Não que eu achasse que Lunatone estava realmente ciente de que havia atingido seu teto derivado de potencial, mas se continuasse treinando, em algum momento perceberia que não estava avançando para o estágio ouro médio. Uma vez que atingisse esse ponto, Lunatone poderia não se incomodar com isso e simplesmente se contentar com sua proeza de estágio ouro baixo, ou poderia continuar treinando, tentando avançar. Lunatone, sendo um tipo de pedra, poderia realmente se dar ao luxo de ir com a segunda opção, mesmo que treinasse apenas uma quantidade razoável por dia, já que sua vida útil era absurdamente longa. De qualquer forma, perdi o interesse em capturá-lo, embora eu não o tenha deixado ir ainda. Virei minha cabeça para a lasca de pedra que havia caído no chão assim que peguei Lunatone em meu aperto telecinético. Como eu não conseguia desviar nenhuma da minha energia psionica para me prender à lasca, usei meu segundo fluxo de pensamento para canalizar parte da minha aura para tocá-la, para que eu pudesse verificar. Eu poderia simplesmente ter andado e pegado, mas não fiz isso porque Lunatone parecia valorizá-la bastante. Eu estava preocupado que isso agitaria Lunatone o suficiente para que ela escolhesse usar Explosion. Embora eu não duvidasse que seria salvo se fizesse isso, Motra estava descansando na minha cabeça, afinal, isso não se aplicava a Lasca também. De qualquer forma, minha aura fez contato com a Lasca e usei observar para ver o que nela atraiu a atenção de Lunatone. Eu honestamente suspeitei que poderia ser uma lasca de meteorito, dado onde estávamos e o fato de que Lunatone era o que era. Mas minha expectativa nessa frente acabou sendo decepcionada. A lasca não era de um meteoro, e eu não pude evitar a pontada que senti quando li isso, embora fosse algo muito mais interessante, pelo menos para mim. Acabou sendo uma lasca da concha de um minior. Isso foi extremamente surpreendente, já que não deveria haver nenhum minior, ou lascas pertencentes a um minior nas cataratas do meteoro. Revisei tudo que li sobre os Pokémon selvagens na cordilheira dentro e ao redor das cataratas do meteoro. Havia um pequeno número de minior por esta região no passado, mas todos eles foram caçados, reunidos por treinadores e certas famílias há muito tempo. A última vez que um minior selvagem foi avistado não apenas aqui, mas em qualquer lugar de Oin foi há quase 800 anos. Então encontrar uma lasca vinda da concha de um minior foi bastante inesperado. Ou essa lasca costumava estar enterrada em algum lugar e só ressurgiu recentemente, permitindo que Lunatone a encontrasse. Ou a possibilidade muito mais interessante na minha opinião, ainda havia um minior selvagem ou até mais de um deles em algum lugar dentro das cataratas do meteoro, e a lasca havia caído deles. Bem, também era possível que um treinador com um minior tivesse passado e a lasca fosse o resultado de uma batalha com aquele minior, mas honestamente, eu esperava que fosse a segunda opção. Decidi perguntar a Lunatone de onde ele tirou a farpa. Para evitar acidentes, disse a Motra para assumir o controle, antes de soltar meu controle telecinético. Lunatone não conseguiu aproveitar sua liberdade por mais de um segundo antes de Motra usar Psychic para congelá-lo novamente. Ela também usou Imprison, que provavelmente bloqueou praticamente todos os seus movimentos, já que havia uma grande chance de que Motra soubesse todos os movimentos que Lunatone sabia, embora o oposto obviamente não fosse o caso. A parte importante era que Lunatone não seria capaz de usar Psychic para tentar resistir ao seu domínio, ou Explosion para tentar arrastar todo mundo para baixo com ele. O fato de Motra saber como usar Explosion e Self-Destructro ainda parecia errado, desconcertante para mim, mesmo depois de toda a merda que ela conseguiu aprender, embora não devesse. Ainda assim, de certa forma, fazia sentido para ela aprender, dada a frequência com que eram usados contra ela ou em sua proximidade. Dada sua propensão a aprender movimentos observando-os, sua explosão de aprendizado de alguma forma não foi surpreendente. No entanto, ainda fiquei surpreso quando vi o movimento listado em sua seção de movimentos. Já fazia algum tempo desde que isso aconteceu e ainda assim eu me sentia estranho sempre que pensava sobre isso ou toda vez que via um movimento listado em sua folha de status. Francamente, eu estava preocupado com as consequências de ela usar esse movimento, então não a deixei tentar até hoje, e honestamente não acho que eu a deixaria tentar. Embora eu provavelmente estivesse exagerando, especialmente porque Utopia poderia curá-la enquanto ela ainda estivesse viva, só a ideia. Imagem de Motra explodindo em pedaços como resultado do uso de explosão me fez sentir muito mal. Capítulo 853. Lunatone rapidamente percebeu que estava praticamente indefeso e quando isso aconteceu, cooperou. Ele compartilhou como e onde havia conseguido o fragmento de casco minior e honestamente, a coisa toda foi bastante inesperada. Aparentemente,
Lunatone era das partes mais profundas do sistema de cavernas de Meteor Falls e havia corrido para este lugar para se esconder e absorver o fragmento anteontem. A razão pela qual ele chegou à parte mais externa das cataratas do meteoro foi que ele agarrou uma lasca que se quebrou de um pedaço muito maior durante um confronto entre um Sourok e um Agron. Os dois lutaram pelo pedaço grande e Lunatone, sendo muito mais fraco do que eles, só podia observá-los à distância. Quando a batalha deles fez com que alguns pedaços pequenos da concha Minior em disputa se quebrassem, Lunatone arriscou tudo e arrebatou um dos pedaços para si. Não foi o único que fez isso, já que outros Pokémon que estavam à espreita, observando o confronto, também agiram para colocar as mãos nos Splinters. Lunatone conseguiu pegar o Splinter que eu verifiquei, mas mais de um de seus companheiros Lurkers testemunhou. E havia 3 que eram fortes o suficiente para tentar roubar Lunatone. Lunatone compartilhou que voou para longe assim que pegou o Splinter e que passou horas tentando despistar seus 3 seguidores. Ele conseguiu se livrar de 2 deles sem lutar, mas um escadril persistiu e eventualmente conseguiu capturar Lunatone, forçando-o a lutar. Felizmente ele foi capaz de levitar, então Lunatone tinha uma pequena vantagem, mesmo que Escadril provasse ser o lutador um pouco mais forte. Lunatone explicou que continuou lutando pelo tempo que levou para cansar Escadril o suficiente para que ele caísse em uma hipnose. Lunatone usou o alívio temporário para escapar e, tendo já corrido bem perto da área externa, Lunatone escolheu ir para este lugar, já que não queria arriscar que mais alguém cobiçasse sua lasca arduamente conquistada. Eu podia sentir a mistura de emoções que ele sentiu quando disse a última parte, e eu disse a ele que estava disposto a não reivindicar a lasca, o que definitivamente surpreendeu Lunatone. Teve um momento, quando eu disse que tinha uma condição para isso, mas ele estava ansioso para descobrir o que eu queria em troca. Meu pedido foi bem simples e surgiu do fato de que Lunatone admitiu ser das partes internas, não mapeadas das cataratas do meteoro. Eu queria que Lunatone agisse como meu guia e me levasse pela área não mapeada. Eu poderia tê-lo capturado antes de ordenar que fizesse isso, e esse era, reconhecidamente, meu plano inicial assim que tive a ideia. Mas quando senti seu coquetel de emoções, mudei de ideia. Eu tinha certeza de que Lunatone faria um trabalho melhor, mais completo se eu prometesse devolver a lasca a ele, e depois que confirmei que estava falando sério, sublinhando minha veracidade usando minha aura, Lunatone concordou em agir como meu guia pelo tempo que eu precisasse. Quando mencionei que ele me levaria ao local da batalha, ele ficou bastante nervoso e me disse que era muito perigoso. Pedi para Motra Butterfree demonstrar seu poder por um momento para lembrar Lunatone que nós também não éramos fígado picado. Mas Lunatone ainda insistiu que era muito perigoso porque havia mais de um Pokémon tão forte quanto Motra vivendo naquela área, então pedi para Thor, Raichu e NYX, Umbreon se juntarem a nós. Só para deixar claro, eu disse a Lunatone que ainda tínhamos mais alguns amigos que eram tão fortes quanto, e isso finalmente pareceu convencer, acalmar Lunatone. No entanto, Lunatone ainda perguntou por que eu queria ver o lugar onde a batalha aconteceu. Ele me disse que o vencedor provavelmente já havia levado o casco embora e que teríamos dificuldade em encontrar quaisquer lascas ou fragmentos úteis, já que os Lurkers que ficaram por ali até o fim teriam agarrado, recolhido qualquer coisa que pudesse ser usada. Eu apenas disse a ele que estava interessado em ver se poderíamos encontrar algum sinal de como aquele casco Minior apareceu lá. Quando Lunatone continuou dizendo que conchas como essa ocasionalmente apareciam em diferentes partes da área interna e central, minha mente entrou em overdrive. A maneira como Lunatone disse isso fez soar como um evento periódico, e isso seria impossível se fossem apenas conchas de Minior anteriores ressurgindo. Um evento ocasional, mas esperado. Sugeriu a possibilidade de um Minior vivo ou um grupo de Minior vivos ocasionalmente se desprendendo sendo a fonte dessas aparições de conchas. A ideia foi o suficiente para excitar algo feroz, e eu realmente esperava que se eu realmente conseguisse encontrar algum Minior, seria um grupo deles. Já que eu tinha certeza de que não conseguiria resistir a capturar pelo menos um, se não mais, independentemente de seu talento. Simplesmente devido à sua relativa raridade, popularidade e apelo. Eu não esqueci a história sobre o progenie Minior que Dusknoir me contou, afinal. Uma chance de adicionar uma espécie à Utopia que tinha um membro confirmado que conseguiu elevar seu estágio ao de uma divindade era extraordinariamente tentadora. Só de considerar a perspectiva de que Utopia poderia afrouxar ou até mesmo se livrar completamente do selo que Palkia colocou na espécie devido ao perigo potencial que sua ascensão poderia causar, tornou a ideia de adicionar Minior à Utopia muito atraente. Mesmo que não desse certo. A espécie ainda era interessante o suficiente para eu mantê-la por perto para estudá-la e ver se poderíamos empurrá-la mais adiante como uma espécie, apesar do selo. Já que eu tinha certeza de que o progenie Minior tinha que ser superior em termos de valor racial em comparação ao Minior moderno. De qualquer forma, eu definitivamente tinha meus motivos para conferir o lugar, e agora eu estava ainda mais interessado em explorar as áreas não mapeadas das cataratas de meteoros do que antes. Embora isso não significasse que eu iria correr direto para lá, ainda tínhamos que terminar de conferir as áreas mapeadas primeiro. Acontece que Lunatone era um novato na área mais externa também, o que a tornava bem inútil por enquanto, então escolhi capturá-la para evitar qualquer contratempo. Parecia que o Lunatone queria reclamar, mas ele acabou mantendo a língua figurativamente falando. Então eu o peguei usando uma Pokébola comum antes de colocá-lo em modo de estase. Honestamente eu não estava planejando manter o Lunatone, então não planejei deixá-lo sair dentro da Utopia, e por isso, senti que era melhor colocá-lo em estase até que precisássemos dele. O Lunatone não teria que esperar 2, 3 dias preso dentro da Pokébola, ou melhor, ele não teria que realmente passar pelos 2, 3 dias, e eu poderia esquecê-lo até precisar de seus serviços.
Se ele fizesse um bom trabalho como guia, eu poderia até deixá-lo passar pelo tratamento de utopia antes de libertá-lo. O potencial aumentado eliminaria o teto que ele havia atingido e, se tivesse sorte, poderia desbloquear algo que me faria considerar mantê-lo. Se não, Lunatone pelo menos não ficaria preso no estágio de ouro baixo, o que já era um grande presente por si só. Parei de pensar em Lunatone depois disso e guardei sua pokébula, bem como o fragmento de casco minior. Depois disso, continuei a dar outra olhada ao redor da cratera antes de passar para o próximo, segundo conjunto de degraus, já que ele estava bem no centro deste nível de plataforma à altura. Eu não estava planejando descer os degraus, já que meu objetivo era o terceiro conjunto de degraus que levava à área superior, porque eu queria verificar a parte superior primeiro antes de descer. Como eu ficava olhando ao redor enquanto andávamos. Levamos cerca de 20 minutos para cobrir a distância que poderíamos ter cruzado em menos de 3 minutos se tivéssemos caminhado até lá sem atrasos e círculos. Bem do outro lado das escadas, podíamos ver a parte do riacho gerada pela segunda maior cachoeira, e até mesmo uma parte da cachoeira também. No entanto, estávamos ignorando o riacho e as cachoeiras por enquanto. Então não fiz mais do que olhar para o riacho por um momento quando passamos por seu lado enquanto continuávamos nossa exploração em direção ao terceiro conjunto de degraus. Chegamos lá bem rápido e depois de andar pela área começamos a subir os degraus. Esta plataforma estava no mesmo nível de altura da entrada, mas era bem menor, mesmo depois de adicionar a pequena área que tinha que ser acessada passando pelo caminho estreito. Seu tamanho total provavelmente correspondia a um pouco mais da metade do tamanho das plataformas de entrada. No entanto, a vista entre os dois lugares não podia ser comparada de forma alguma, já que a segunda metade da plataforma ficava bem ao lado da cachoeira, dando uma visão bem próxima dela. Era como se alguém pudesse alcançar a cachoeira apenas esticando o braço, embora não fosse o caso, pois ainda havia quase 3 metros entre a borda da plataforma e a borda da cachoeira. Alguém poderia pular, embora fazer isso seria idiota, pois a cachoeira arrastaria alguém para baixo e o bombardearia com muita água. Ainda assim, ele fez um cenário incrível, então tirei algumas fotos para poder compartilhá-las no chat do grupo mais tarde. Havia algumas só comigo e Motra que estava descansando na minha cabeça, e algumas com NYX Thor, assim como Hades Gengar. Depois de tirar as fotos, voltamos para o conjunto de degraus que levava à próxima área da plataforma, que estava no mesmo nível da área do meio da plataforma no lado da entrada. Devido ao seu tamanho relativamente pequeno, não passamos nem 10 minutos andando por todo o lugar, apesar de olhar tudo com um olhar crítico para ver se conseguíamos encontrar algo interessante. Honestamente, a única coisa que se destacou para mim foi que havia um conjunto de degraus que levavam ao próximo nível, o que era algo que não existia nos jogos que eu jogava, mas estava presente na realidade. Nos jogos, era preciso subir a cachoeira para chegar à próxima área da plataforma, mas aqui os degraus foram esculpidos na parede, então era possível subir pelo caminho normal. De qualquer forma, essa área estava no mesmo nível de altura que a área superior da plataforma no lado da entrada, bem como a câmara de Marill. Em termos de tamanho, era bem grande, mesmo que fosse dividida em duas partes conectadas que eram unidas por uma parte estreita semelhante à área anterior ao lado da cachoeira. Havia algumas coisas que se destacavam nessa parte da plataforma. O primeiro era que cada uma das áreas conectadas fazia fronteira com uma porção bem grande do riacho, e no canto esquerdo da parte inferior era possível até olhar diretamente para a água caindo na borda da plataforma, resultando na cachoeira. O segundo era a abertura, túnel localizado na parede da segunda parte da área que levava à próxima área, sala do sistema de cavernas Meteor Falls. Semelhante à segunda área, era possível ficar praticamente ao lado da terceira, maior cachoeira da Câmara-Sala, aquela que era o resultado do canal de água na parede e nunca havia sido totalmente explorada. Desta vez, era possível realmente estender a mão para tocar a cachoeira, embora a pressão da água caindo fosse bem forte, então fazer isso provavelmente causaria um pouco de dor à pessoa comum. Não que eu achasse que isso impediria algumas pessoas, já que havia algumas pessoas por aí que estavam dispostas a suportar bastante só por causa de algumas boas fotos. Dada a minha constituição, eu mal senti alguma coisa, então naturalmente tirei algumas fotos comigo alcançando a cachoeira. Capítulo 854. A última coisa que se destacou foi que, semelhante ao conjunto anterior de degraus, esta área também tinha um conjunto de degraus que não existia nos jogos. Ele levava à parte final desta plataforma, que na verdade estava no nível mais alto, altura, da câmara principal. A única maneira de chegar a esta área nos jogos era subir uma escada que poderia ser alcançada entrando em uma câmara, sala que se podia entrar por uma entrada na parte, andar mais baixo da câmara principal. A entrada para aquela câmara ainda existia na realidade, assim como a escada e o buraco correspondente na plataforma mais alta, mas sua localização era um pouco diferente, já que montar uma escada de 50 a 60 metros de altura que não tivesse nenhum tipo de suporte além do começo e do fim não era a melhor ideia. Em vez disso, a escada foi montada ao longo da parede da câmara-sala, razão pela qual o buraco na plataforma ficava ao lado da parede e não perto do centro. Alguns diriam que a escada era desnecessária se alguém pudesse simplesmente subir os degraus, mas ela servia como um atalho da câmara inferior para a câmara principal e para a entrada da câmara-sala superior, bem como o contrário. Ainda assim, montar escadas assim significava que elas tinham que ser verificadas e mantidas periodicamente. Por um lado, apesar de serem feitas de um material muito durável, Pokémon selvagens ainda os atacavam ocasionalmente, mesmo com os passos tomados para mantê-los afastados, então os exames eram necessários.
Por outro lado, as soluções aplicadas às escadas, que eram o que fazia com que a maioria dos Pokémon selvagens as evitasse, tinham um limite de tempo, então isso teve que ser reaplicado também. A solução era bastante importante, pois era a maior contribuidora para a segurança daqueles que subiam e desciam a escada, embora se alguém tivesse azar o suficiente, ainda poderia ser atacado por um Pokémon selvagem irritado. A probabilidade disso era muito menor do que seria sem a solução. De qualquer forma, além daquela escada, a plataforma mais alta também tinha a terceira cratera da câmara principal. Enquanto eu ignorava a escada, já que ainda tinha que terminar de explorar o espaço principal primeiro, eu dei uma olhada na cratera para ver se eu acabaria encontrando algo interessante dessa vez também, um Solrock talvez. Infelizmente, essa piadinha acabou sendo toda a alegria que acabei me sentindo conectado à cratera. A única coisa que havia era um trio de Graveler cercado por um bando de Geodude. Foi literalmente isso. Além desses, nem mesmo um Diglett ou Sandshrew pôde ser encontrado. Não é de se surpreender, já que o Graveler tentou nos espantar também, embora eles tenham ficado realmente quietos quando o NYX flexionou seu poder. Ainda assim, o comportamento deles deixou bem claro que o Graveler havia reivindicado a cratera e provavelmente havia afastado todos os outros, o que, embora bom para eles, foi um pouco chato para mim. Pelo menos eles não foram totalmente Freezer em todos, então ainda havia outros Pokémon na plataforma do lado de fora da cratera. Embora nenhum se destacasse dos que eu tinha visto antes até que avistei um bando de paras na borda da plataforma perto da entrada da câmara superior. Isso me fez pensar se os paras tinham se espalhado para este lado de lá, ou se eles simplesmente tinham vagado até chegarem aqui. Eu teria uma ideia melhor quando terminasse minha exploração do espaço principal e começasse a verificar as câmaras, salas inferiores e superiores. Dependendo de onde eu avistasse mais alguns paras, eu saberia de onde eles provavelmente entraram no sistema de cavernas. Ainda assim, além desses paras, eram apenas mais membros das linhagens de Diglett, Sandshrew e Zubat. Bem, agora que terminamos com esta plataforma, tínhamos explorado oficialmente metade do espaço principal, excluindo as partes do riacho, cachoeira, então era isso. Na verdade, acabei de lembrar que ainda havia duas pequenas áreas que eu não tinha visitado, pois elas só podiam ser alcançadas cruzando a água ou pulando alguns metros, já que não havia degraus disponíveis que levassem até lá. Um deles eu podia ver daqui, já que estava bem do outro lado do riacho. Como eu não queria deixar nenhuma lacuna na minha exploração, agarrei NYX, Umbreon, que soltou um assustado o que aconteceu, e disse a Thor, Raichu para me seguir enquanto eu pulava para a plataforma abaixo, antes de correr em direção ao riacho e então atravessá-lo usando alguma manipulação de aura. Thor estava bem ao meu lado, embora estivesse surfando na água em vez de correr. Levamos apenas alguns segundos para chegar à pequena plataforma do outro lado, e realmente vimos alguns Marill que acenaram, cumprimentaram alegremente. Eu presumi diretamente que eles pertenciam ao grupo que vivia na Câmara Marill, já que o espaço escondido também ficava neste nível e se conectava ao riacho por aquele canal subaquático. Também havia a possibilidade de que eles estivessem simplesmente sendo amigáveis, mas quando eles vieram e pediram lanches, eu sabia que eles me conheciam. Não me importei em distribuir alguns lanches, então dei aos 5 Marill os lanches que eles queriam depois que eu deixei NYX descer, já que ela tinha começado a, levemente, mordiscar meu braço para me dizer para deixá-la descer logo. Depois que eu deixei NYX descer e dei os lanches aos Marill, deixei meu olhar vagar pela plataforma para ver se eu seria capaz de avistar algo interessante. E eu realmente vi algo que chamou minha atenção. Ali na beira da pequena plataforma mais próxima da cachoeira mais alta, estavam 2 Tyrogue sentados em uma pose meditativa olhando fixamente para a cachoeira. Um dos Marill notou meu olhar e gentilmente forneceu que ocasionalmente havia Tyrogue, Machop e alguns outros que tentavam usar a cachoeira para treinamento e que aqueles que não conseguiam suportar a força por mais tempo ou de forma alguma, acabavam sendo levados para cá. Marill também acrescentou que às vezes alguns azarados acabavam perdendo sua pequena plataforma e eram levados pela grande cachoeira ao nosso lado. Eu teria acreditado que era ruim para ele se Marill não tivesse rido quando compartilhou aquele pedaço. Eu vi os ombros do Tyrogue esquerdo se contorcerem quando Marill riu, mas além disso, nenhum dos Tyrogue parou de olhar para a cachoeira. Ao vê-los focados daquele jeito, não fui até eles, mas sorrateiramente estendi um pouco da minha energia psionica em direção a eles e levemente os escovei com ela para que eu pudesse verificar o potencial deles. Infelizmente, o potencial deles era bem medíocre, com um tendo um laranja profundo e o outro tendo um potencial amarelo. Então eu os deixei continuar sua disputa de encarar a cachoeira e deixei meu olhar vagar pela área novamente. Os únicos outros Pokémon por perto eram alguns Zubat pendurados na parede e no teto, então eu rapidamente perdi o interesse. Um detalhe que notei foi que eu realmente poderia ir para a segunda área não verificada deste lugar pulando alguns metros, o que me pouparia do desvio. Então eu disse adeus ao Marill, chamei a atenção de Thor e NYX antes de pular pela borda esquerda para a plataforma ainda menor abaixo. Eram apenas cerca de 4 metros, então eu nem me incomodei em diminuir a velocidade da minha queda. NYX e Thor pousaram logo depois de mim, e juntos ocupamos mais da metade da pequena plataforma. Então fiquei um pouco surpreso quando fui atacado de repente por trás. Ainda percebi devido aos meus sentidos avançados e desviei facilmente do Mood Slap, mas nenhum dos meus Pokémon apreciou o ataque nas costas. A postura agressiva deles diminuiu um pouco quando nos viramos e vimos o Diglett me encarar, e eles começaram a rir quando o Diglett gritou comigo, me repreendendo por quase esmagá-lo durante meu pouso. Era preciso respeitar o rapazinho por ousar gritar comigo dada a minha companhia, mas eu honestamente não queria lidar com isso. Então eu apenas pedi desculpas antes de pular da borda novamente. Desta vez eu pousei na área para onde eu estava indo em primeiro lugar, e alguns momentos depois uma NYX e Thor rindo pousaram ao meu lado.
Eles compartilharam que Diglett começou a xingar depois que eu pulei, me chamando de covarde e gritando para eu ir lutar um contra um se eu ousasse. Eu honestamente senti vontade de pular de volta quando ouvi isso, mas eu sufoquei isso e respirei fundo antes de expirar lentamente. Depois que escolhi ser o homem maior, ignorei a dupla risonha, minha sombra risonha e meu chapéu risonho, e comecei a verificar a alcova em que havíamos pousado. Embora não houvesse muito para ver, já que o único Pokémon que vi, pelo menos um que ainda estava vivo, era um Nozepas. Ele estava descansando no canto direito, e eu realmente vi um Aron morto como uma porta ao lado dele. Eu poderia dizer que o corpo do falecido Aron era visivelmente maior do que o normal, embora estivesse incompleto, e eu tinha a suspeita de que o culpado disso era o único Pokémon vivo por perto. Certo, eu tinha certeza de que a razão pela qual Aron estava perto de Nozepas em primeiro lugar era porque ele achava que Nozepas seria um lanche saboroso. Ainda assim, dada a localização atual, sendo cortado de todos os caminhos secos convencionais e perto da água, eu não pude deixar de me perguntar por que eles estavam aqui em primeiro lugar. A maneira mais fácil de descobrir era perguntar, então eu fiz exatamente isso. Eu naturalmente o cobri com minha aura antes de me aproximar, e Nozepas ficou feliz em compartilhar a história conosco. Aparentemente, eles estavam na segunda plataforma da área de entrada, mas Nozepas e Aron acabaram caindo da borda durante a batalha devido à interferência de um bando de paras. Quando ele disse isso, não pude deixar de pensar nos dois paras que vi lá, mas Nozepas disse que isso aconteceu 2 semanas atrás. Então não tive certeza se eram os mesmos paras ou não. De qualquer forma, a velocidade de queda de Aron era mais rápida do que a de Nozepas, o que significava que ele era mais pesado. Atribuí isso ao seu tamanho maior do que o normal e à possibilidade de ter Eave Metal como habilidade. De qualquer forma, ele caiu antes de Nozepas, que acabou caindo em Aron. Isso acabou sendo uma sorte para Nozepas, pois causou uma rachadura no crânio de Aron, o que permitiu que ele derrubasse Aron antes que pudesse continuar a atacá-lo. Ele está aqui desde então e continuou atraindo pedaços de Aron sempre que sentia fome. Eu sabia que Nozepas geralmente não se movia muito se não precisasse, mas não se incomodar em deixar este lugar depois de 2 semanas parecia um pouco demais. Então pensei que talvez ele tivesse dificuldades para sair. Quando me ofereci para ajudá-lo a se levantar, Nozepas realmente recusou. Aparentemente, ele gostou do fato de que quase ninguém além do ocasional Mario o incomodou aqui, então ele planejou ficar por ali até terminar de consumir o corpo de Aron. Fiquei honestamente surpreso ao ouvir que Nozepas provavelmente seria bom por mais um mês ou mais, mas Nozepas explicou que o ferro, aço de Aron era bem mais satisfatório do que minerais comuns, o que fazia sentido. Não encontrando mais nada de interessante, despedi-me de Nozepas antes de dizer a NYX e Thor que estávamos indo embora. Quando estava prestes a pular para a plataforma de entrada, lembrei-me de que não tinha me incomodado em verificar a folha de status de Nozepas, então fiz isso rapidamente. Vi que ele tinha um potencial amarelo profundo, que poderia subir para verde se deixado para Utopia, então pensei brevemente em capturá-lo, mas decidi não fazer isso depois de lembrar de seu tom, atitude bastante preguiçoso. Capítulo 855. Depois de pular para a plataforma de entrada, eu apenas cumprimentei o Ranger Fu antes de ir diretamente para a ponte e cruzá-la. Eu não diminuí a velocidade até descer a plataforma conectada à ponte e chegar ao conjunto de degraus que levava à metade inferior do espaço principal. As 3 pessoas além do Ranger Fu que eu vi durante esse período receberam apenas um sorriso amigável e um aceno de cabeça da minha parte. E elas aparentemente entenderam a mensagem, já que nenhuma delas tentou iniciar uma conversa. Tudo que elas fizeram foi acenar de volta. De qualquer forma, meu grupo e eu descemos os degraus que levavam à maior plataforma da câmara principal. A plataforma estava diretamente conectada à poça, o que por si só era um fenômeno bem interessante. Quando eu a vi nos jogos, não pensei muito sobre isso, mas quando vi que a poça realmente existia na realidade, já que estava marcada no mapa, não pude deixar de me perguntar como ela poderia continuar existindo. Não importa o quão úmida uma caverna fosse, e apesar do riacho e das cachoeiras, a câmara principal não era tão úmida devido ao seu tamanho enorme e ventilação decente. Então uma poça regular acabaria secando. A queda de água das cataratas de meteoros existia há centenas, risquei isso milhares de anos. Então a poça tinha que estar recebendo um novo fluxo de água de alguma forma para permanecer por todo esse tempo. A questão era que se a nova água fosse natural, então por que aquela poça d'água não se transformou em uma cachoeira de verdade até agora? Mesmo que a água costumava vazar por pequenas rachaduras na rocha, leito, causando a formação de poças no processo. A erosão causada pela água que vazava ao longo de milhares de anos deveria ter alargado essas pequenas rachaduras. Isso deveria ter criado um novo canal de água, se permanecesse abaixo do leito rochoso ou ramo do riacho se emergisse do leito rochoso, transformando a poça d'água em uma cachoeira genuína, que então provavelmente teria se juntado ao riacho existente no andar inferior, plataforma. Eu, sendo quem eu era, naturalmente me senti curioso, então dei uma olhada no banco de dados disponível para ver se conseguia encontrar a resposta, e eu encontrei. A resposta era dupla, Pokémon e Aliança. Aparentemente, os Pokémon selvagens, especificamente os terrestres, rochosos, notaram o problema da infiltração de água muito antes de nós, humanos, já que eles já estavam aqui antes de nós. Naquela época a poça de água não existia e a água fluía morro abaixo, mas como isso acontecia naturalmente, sem nenhuma interferência, ela umedecia. Molhava todo o morro e a plataforma inferior, fundo no processo, o que os tipos de solo e rocha não gostaram nem um pouco, então eles intervieram. Eles esculpiram essas poças na rocha para retardar a propagação da água e ao mesmo tempo reuniam a água em uma área para evitar que as outras partes ficassem muito úmidas.
Eles também reforçaram o leito rochoso com sua energia para desacelerar a erosão e evitar que o problema piorasse. Ou seus pequenos buracos de poça não teriam parado o problema por muito tempo, embora ainda tivessem definido o caminho para a água fluir livremente sem se espalhar por todo lugar. No entanto, ninguém pensaria que um monte de tipos regulares de rocha e solo que podíamos ver ao redor do espaço principal atual seriam capazes de iniciar tal projeto, o que estava parcialmente correto. O arquivo que li claramente notou que os Pokémon selvagens que viviam lá costumavam ser mais fortes em média e que um Lunatone estágio 6, assim como Solrock, costumavam dominar a câmara principal. Isso foi antes de os humanos aparecerem e insistirem em ter permissão para passar pela câmara principal. O par celestial recusou a princípio e expulsou os treinadores que tentaram reivindicar, mas quando mais e mais treinadores vieram com os mais fortes aparecendo, eles eventualmente cederam. Lunatone e Solrock chegaram a um acordo conosco, humanos, que os fez recuar mais profundamente no sistema Meteor Fall Cave junto com os Pokémon mais fortes. Eles concordaram em nos deixar utilizar e trabalhar na câmara principal e nas 4 câmaras conectadas, e atualmente mapeadas. Embora tivéssemos que manter o produto artificial no mínimo em troca, e permitir que os Pokémon selvagens mais fracos vivessem lá livremente, efetivamente transformando o espaço principal, bem como as 4 câmaras conectadas em um espaço compartilhado. A retirada deles e a ajuda para manter os Pokémon selvagens mais fortes, estágio 5 e acima, longe daqueles 5 lugares como seu território, era parte do acordo. Com o tempo, até mesmo o número de Pokémon de estágio dourado vivendo nessas áreas diminuiu, e foi por isso que a coisa com o Druddigon e o Azumarill pôde acontecer em primeiro lugar. Dada a força e a tipagem da dupla celestial, sua vida útil era enorme, então, a menos que eles de alguma forma acabassem morrendo ou sendo depostos, o acordo era praticamente permanente. Algumas das mudanças artificiais que os humanos fizeram seguindo esse acordo foram obviamente a iluminação, os degraus, a ponte e algumas escadas. Mas eles também reforçaram o poder Fafal, bem como a plataforma de rocha entre o riacho e o poder Fafal para evitar que piorasse. Eles deixaram apenas pequenas lacunas suficientes para preservar o poder Fafal. Não muito mais foi feito, e já se passaram mais de 2000 anos, com ambas as partes permanecendo fiéis ao acordo até agora. Bem, meus pensamentos acabaram se desviando de novo, mas foi basicamente isso. Depois de me impedir de divagar ainda mais, levei meu grupo de viagem e exploramos a plataforma. A plataforma era bem grande, então levamos mais de 1 hora para explorar tudo direito, incluindo a poça que estava presa a este nível, plataforma. Na verdade, vi alguns Voopers rondando a poça e havia alguns Barboas lá também, o que me fez pensar como eles chegaram lá. Que eles pudessem sobreviver ali não era tão surpreendente, dada a sua tipagem e o fato de que eram bem esbeltos. Mas a questão era como eles tinham chegado lá em primeiro lugar, ou alguém os tinha colocado. Transferido para lá, eles tinham de alguma forma se espremido pelas rachaduras em algum momento. Ou eles tinham acabado propositalmente caindo do riacho. O último teve que ser feito do riacho no fundo, o que significaria que o Barcoás se espalhou mais tarde para as poças acima. O primeiro poderia ter sido por mãos humanas ou pelo Vooper, talvez Quagsire, que queria possivelmente mantê-los por perto como uma fonte de alimento fácil e próxima. De qualquer forma, o segundo era o menos provável. No entanto, eu só vi os poucos Barboás nadando em volta daquela poça de 5 a 6 metros quadrados ou mais, mas com apenas 15 a 25 centímetros de profundidade por 1 minuto ou mais antes de continuarmos nossa caminhada. Depois que vimos tudo o que havia para ver sem virar cada pedra ou cavar o chão, eu nos mudei para Utopia para almoçar, pois já eram quase 14 horas. Conversamos enquanto comíamos e passei mais alguns minutos amarrando as várias conversas em que estava envolvido antes de nos levar para fora novamente. Passamos as próximas 2 horas e mais verificando as plataformas do Puduefal, tanto as partes do poça quanto as áreas secas. As poças tinham mais Vooper e Barboás vivendo lá com um punhado de Quagsire que estavam no comando do Vooper. Não havia um único Viscash em nenhuma das poças, incluindo as mais largas, o que pareceu um pouco estranho, já que o número de Barboás não era pequeno e havia Quagsire por perto também. Eu naturalmente escolhi investigar e a resposta foi um tanto brutal, mas fazia sentido. Estava claro que os Quagsire estavam no comando na queda da poça, então fui até eles para obter respostas, e depois de oferecer alguns lanches, eles alegremente compartilharam que a ausência de Viscash era obra deles. Parecia que eu estava certo e que a presença dos Barbauch era a obra dos Vooper, Quagsire. Eles garantiram que houvesse Barboás o suficiente por perto para atender às suas necessidades e também ficaram de olho nos Borboás para evitar que algum ficasse muito forte e evoluísse. Isso basicamente significava que eles os comiam antes que pudessem evoluir. O Barboás que ainda conseguiu evoluir para Viscash apesar disso, o que de acordo com o Quagsire aconteceu ocasionalmente, teve que enfrentar a supressão imediata do Quagsire. Se o Viscash acabasse sendo muito incômodo para derrubar, eles cooperavam para jogá-lo no riacho. Se eles pudessem derrubá-lo, Viscash faria uma aparição especial no menu. Parecia brutal e cruel, mas eu podia respeitar que os Quagsire tivessem feito uso da poça para criar sua própria fazenda de peixes ou melhor, Barboás. Esse foi um planejamento de longo prazo muito bom e planejamento em geral, o que a maioria não esperaria do Pokémon anfíbio de aparência idiota. Além deles, também encontramos membros das linhas Sandshrew e Geodude nas áreas secas, e também avistamos alguns membros das linhas Tirog e Mashop por perto ou passando por lá.
Foi por causa deles que não continuamos verificando a plataforma mais baixa no fundo da cachoeira de poças, mas optamos por ficar na parte seca das plataformas de poças. Se houvesse apenas um ou dois Tirog e Mashup com uma de suas evoluções, eu poderia não ter escolhido ficar por ali, mas seu número anormalmente alto me fez dar uma olhada mais de perto. Passei os próximos 30 minutos seguindo o que os tipos lutadores estavam fazendo, para onde estavam indo e de onde estavam vindo. Eu sabia que eles tinham que ter casas em algum lugar no espaço principal, e suspeitei que essas casas estivessem por aqui. O mapa das cataratas de meteoros que eu tinha acessado listava apenas os Pokémon que normalmente poderiam ser encontrados nas câmaras e quais Pokémon estavam em qual área geral. Ele não especificava nenhuma casa, habitat com precisão de metro, então se eu quisesse encontrar suas casas, eu teria que fazer isso sozinho. Da minha observação, notei que havia muito movimento para frente e para trás no lado da plataforma da poça de frente para o riacho. Então nos mudamos para lá para dar uma olhada mais de perto. Não demorou muito para que eu notasse um Machoke que tinha caminhado em direção ao final da terceira plataforma agarrar uma parte da parede e puxar. Ouvi NYX, Umbreon suspirar quando a parede caiu. Se moveu para frente e uma segunda olhada mostrou que era uma grande pedra e não uma parte da parede que se quebrou. Machoke puxando aquela pedra revelou um buraco de aproximadamente 1,5 metros de altura na parede, no qual Machoke entrou depois de dobrar, abaixar levemente a cabeça. Machoke manteve seu controle sobre a rocha e a arrastou de volta para o buraco enquanto entrava, selando-a, o que fez parecer que a parede estava inteira. Motra Butterfree, NYX e Thor, Raichu estavam bastante animados por terem visto o esconderijo secreto, mas eu escolhi não ir lá por enquanto, pois queria ver se havia outros esconderijos. Na hora seguinte, vimos mais 5 entradas sendo desbloqueadas e subsequentemente bloqueadas novamente, com algumas entradas sendo usadas mais de uma vez. 4 delas pertenciam a membros da linha Mashup, enquanto 2 pertenciam à linha Tirog. Independentemente de quem pertenciam, todas estavam localizadas ao redor das extremidades das plataformas de frente para o riacho. Alguns buracos levavam para a parede e leito rochoso da plataforma com a ponte, enquanto outros levavam diretamente para o leito rochoso das plataformas de poças d'água. Eu tinha quase certeza de que essa era uma das razões pelas quais eles foram perfurados onde estavam, para evitar inundações ou molhar suas cavernas casas. Ainda assim, depois de observar os tipos de luta entrando e saindo dessas cavernas, eu não tinha certeza se eles realmente usavam essas pedras por segurança, já que eles não se incomodavam em agir discretamente. Dado o comportamento despreocupado deles, comecei a pensar que eles poderiam ter escolhido bloquear as entradas simplesmente para impedir que outros entrassem também. Presumivelmente Zubat, que provavelmente adoraria viver lá, mas Pokémon como Parasivooper provavelmente também eram candidatos à exclusão. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 856. Já passavam pouco das 18h30 neste momento e decidi dar uma olhada nessas casas secretas não tão secretas que os tipos lutadores tinham antes de entrarem. Utopia para jantar, o resto da noite. Fomos até a entrada mais próxima que tínhamos visto até agora, e o que nos recebeu foi uma parede lisa, bem tão lisa quanto uma parede natural poderia ser. De qualquer forma, não consegui localizar nenhum marcador que indicasse que havia um buraco, entrada aqui levando a algum lugar. Mesmo que o buraco tivesse sido bloqueado por uma rocha bem encaixada, deveria haver alguns sinais delineando as bordas do buraco e da rocha. As linhas podiam ser finas e sutis, mas deveriam estar lá. No entanto, não só eu, mas os outros também falharam em identificá-las. Hades Gengar, sentindo-se duvidoso, até enfiou a cabeça na rocha e proclamou que a rocha, parede era realmente uma peça, o que fez NYX, Umbreon e Thor, Raichu perguntarem se ele tinha certeza. Motra Butterfree não se juntou a eles, mas eu podia sentir que ela estava tão desconfiada quanto eu, e parecia que ela mesma escolheu dar uma olhada, já que ela decolou da minha cabeça e se moveu para a frente da seção onde víamos a abertura. Uma vez lá, ela lentamente começou a aumentar o vento que seus flaps produziam e os direcionou para a parede para ver se eles entrariam em alguma fenda. Se o vento conseguisse fazer isso, um ruído semelhante a um assobio seria produzido no processo, mas isso não aconteceu. O ar atingiu a parede, mas se dissipou ao longo da rocha sem produzir nenhum ruído de assobio. Motra soltou um bufo insatisfeito em seu teste fracassado antes de retornar para o meu lado e se acomodar novamente na minha cabeça. Parecia que ou todos nós tínhamos alucinado e o buraco na parede não existia, ou a rocha de alguma forma se fundiu com a parede. O primeiro foi descartado diretamente por mim como impossível. Não havia como todos nós 5 termos experimentado a mesma alucinação visual. Isso implicaria que tínhamos sofrido algum tipo de ataque de outra parte ou sido afetados por alguma influência natural. Mas para ambos os casos acontecerem despercebidos por qualquer um de nós, seria necessário que alguém ou algo muito mais forte do que nós tomasse uma atitude. As chances disso eram astronomicamente pequenas. Certo, as chances de eu encontrar aleatoriamente algum prospecto selvagem de Legendary Masterclass eram tão pequenas, se não menores, e eu encontrei Jeff. Mas me recusei a acreditar que 2 eventos assim aconteceriam em sucessão, especialmente com o segundo sendo usado para nos provocar e enganar. Fazia mais sentido que a última opção tivesse acontecido, mesmo que a rocha se fundindo perfeitamente com a parede parecesse absurda no começo, pelo menos neste contexto. Se tivesse sido um tipo de rocha como o Graveler que entrou no buraco e o selou com a rocha Pedregulho, eu não teria duvidado da possibilidade, mas foi um bando de Tirog, Machop, Hitmonchan, Hitmonlee e Machoke que fizeram isso, e eu me recusei a acreditar que todos eles eram capazes de manipular e fundir rochas daquele jeito. Tinha que haver alguma outra explicação por trás da entrada, caverna secreta que fizesse sentido, embora só para ter certeza de que o buraco, entrada realmente existia.
Pedi a Hades para atravessar a parede completamente em vez de apenas enfiar a cabeça lá dentro. As rochas que os lutadores usavam tinham cerca de 2 metros de espessura, 3 metros no máximo, então se os buracos fossem reais, tinha que haver um túnel atrás daquele trecho, mesmo que a rocha tivesse se fundido com a parede. Levou apenas alguns segundos para Hades pular da parede, e ele soltou uma risada curta quando o fez. Ele me deu um sinal de positivo antes de confirmar que havia um túnel atrás desta seção da parede. Embora ele também tenha acrescentado que não viu nenhuma indicação de nenhuma costura antes de aparecer do outro lado. Então a fusão entre a rocha e a parede não foi apenas superficial, mas completa. Senti algum alívio com os outros no relatório de Hades, pois provou que não tínhamos imaginado a entrada e um mashup entrando lá. Isso foi seguido por intriga e curiosidade, e Thor comentou que estava curioso sobre como eles fizeram isso. Ele disse que esconder a entrada assim seria muito útil na natureza e que sua família teria adorado transformar suas tocas em esconderijos secretos como este. Foi como se um flash tivesse passado pela minha mente no momento em que ele disse isso. Havia um movimento muito interessante e especial que se encaixava perfeitamente e podia ser aprendido pelos tipos de luta que víamos. Eu quase dei uma palmada na cara pelo fato de não ter pensado imediatamente em Secret Power, mas para ser justo, essa foi a primeira vez que eu vi. Vi que ele poderia ser usado para selar a entrada do espaço criado também. Também não era algo que se via Pokémon selvagens usando, já que esse não era um movimento que eles pudessem aprender naturalmente. Secret Power foi um dos poucos movimentos criados inteiramente por um humano para seu Pokémon. Mais tarde, ele se espalhou entre outros treinadores devido à sua especialidade, mas mesmo entre os Pokémon que viviam com humanos, apenas uma única espécie conseguiu transformar Secret Power em um movimento inerente, adicionando-o ao seu conjunto de movimentos naturais, permitindo que eles o aprendessem suavemente por meio do crescimento natural, Epifania. Além de Audino, qualquer outro Pokémon teve que aprender especificamente Secret Power por meio de mentoria ou por meio de transmissões psíquicas, TMS. O fato de que não apenas um, mas muitos Pokémon selvagens eram realmente capazes de usar o poder secreto era tão incrível quanto surpreendente. E não era algo que eu esperaria encontrar. Considerando que eu nunca pensei que encontraria algo como o cenário atual, meu desrespeito inicial ao poder secreto poderia ser desculpado. Bem, tudo isso ainda era uma hipótese que ainda não havia sido confirmada. Mas verificar se eu estava certo ou errado não seria difícil quando eu realmente abordasse os tipos lutadores. Se eu estivesse certo e fosse Secret Power, ficaríamos com uma grande questão. Como tantos tipos de lutadores selvagens, Pokémon conseguiram aprender o movimento exclusivo do treinador, Pokémon. E eles conseguiram tornar o movimento intrínseco, ou todos eles aprenderam da maneira mais difícil? Havia algumas possibilidades que eu poderia pensar que causaram a situação atual. Os Rangers posicionados ao redor das cataratas do meteoro, ou apenas um deles, poderiam ter se esforçado para ensiná-los o movimento. Talvez algum treinador que passasse tivesse decidido ficar por ali por um tempo para ensinar o movimento a um bando deles. Também era possível que alguma pessoa infeliz tivesse morrido durante sua estadia aqui, resultando na liberação do vínculo com seu Pokémon e eles se tornando selvagens. Um deles poderia ter ficado por ali e se juntado à população local. Também era possível que alguém tivesse simplesmente liberado um Pokémon, fazendo com que ele ficasse por ali e se juntasse aos moradores locais. Se o Pokémon em qualquer cenário conhecesse o Secret Power e conseguisse aumentar a maestria do movimento o suficiente, ele seria capaz de ensiná-lo a outros, orientando-os. Os alunos então teriam que aumentar sua maestria o suficiente para atuarem como professores também, e antes que alguém percebesse, haveria professores possíveis o suficiente para garantir que a arte não se perdesse com a morte de um único ou um punhado de Pokémon. Isso permitiria que eles ensinassem uma população considerável e garantissem que o poder secreto pudesse ser passado adiante no futuro. Essa parte não se aplicava apenas aos cenários de Pokémon lançados, mas também àqueles em que o S-Ranger, ES, ou um treinador que passava lhes ensinava o movimento. Percebi que acabei divagando de novo, então parei de deixar meus pensamentos vagarem e pensei em como passar pela seção de parede da base secreta. Secret Power era na verdade um dos movimentos que nenhum dos meus Pokémon conhecia, nem mesmo Motra, já que eu não tinha me incomodado muito com o movimento devido à utopia. Se eu não tivesse uma dimensão de bolso privada, eu definitivamente teria me certificado de que meu Pokémon conhecesse o movimento capaz de criar bases, espaços ocultos em quase qualquer lugar na natureza, mas eu tinha utopia, então não o fiz. As pessoas argumentariam que Secret Power ainda valia a pena aprender, já que o movimento em si era adaptável e útil, mas também não era fácil de aprender e demorado. Então eu não me incomodei com ele. Isso significava que eu não poderia usá-lo para abrir a parede, por assim dizer, mas havia outras maneiras de chegar lá. Eu poderia usar força bruta, mas isso seria rude e duvido que os donos do lugar iriam gostar. Eu poderia cavar meu caminho, mas isso provavelmente não seria apreciado também. Felizmente ainda havia a opção mais suave, que era se teletransportar. Eu só tinha que deixar Hades se mover para o outro lado e então se teletransportar para o lado dele. Certo, eu teria que mover NYX para Utopia por um tempo, mas isso não era grande coisa, então eu segui diretamente. Assim que chegamos ao outro lado, eu trouxe NYX para fora novamente e nós descemos o túnel. O túnel era bem escuro, mas todos nós podíamos ver no escuro, então isso não era um problema, especialmente com o pouco de luz esverdeada que vinha do fim do túnel. Eu estava assumindo que o tipo lutador que estabeleceu a base tinha plantado musgo luminoso para alguma luz, ou a câmara era uma natural que ele tinha tropeçado e o musgo já estava presente.
De qualquer forma, o lugar não estava coberto por escuridão total, e nem abafado também. A parte do túnel em si não era longa, e apenas alguns metros depois entramos na câmara. A sala não era tão grande, 40 metros quadrados no máximo, e no momento em que entramos, os poucos Pokémon presentes também nos notaram. Havia 3 Machop e 2 Machoke, sentados em um círculo. Eles estavam conversando, mas pararam quando todos se viraram para nós. A primeira coisa que fiz foi liberar minha aura, e o efeito foi quase imediato graças ao respeito que os tipos lutadores sentiam por aura, assim como pelos usuários de aura. A suspeita e irritação deles deram lugar a uma surpresa agradável, assim como ao fascínio. Eles nem nos perguntaram como tínhamos entrado, mas nos convidaram para nos juntar a eles, o que naturalmente fizemos, já que eu tinha algumas perguntas. O Machop se aproximou do Machoke, abrindo espaço para nós, nos levando a sentar do outro lado do Machoke. Machoke foi bem educado e esperou que nos sentássemos antes de me perguntar por que tínhamos entrado em sua casa. Ele até se dirigiu a mim como homem de aura em vez de humano na frase, e não vendo razão para mentir, compartilhei que tinha notado vários tipos de luta, incluindo o Machop à esquerda, indo, desaparecendo na parede, então fiquei curioso e decidi investigar para onde todos eles estavam indo, desaparecendo. Aquele Machop corou quando eu o destaquei assim, o que causou algumas risadas gerais. E o Machoke líder admitiu que a curiosidade era um motivador poderoso antes de abrir os braços e declarar que eu havia encontrado o que estava procurando. Todas as entradas levavam a salas como esta. As salas eram usadas como suas casas, o que lhes permitia se retirar para um ambiente seguro e tranquilo, o que era benéfico para seu descanso, recuperação e a parte menos ativa de seu treinamento. Capítulo 857. Depois que o líder Machoke compartilhou que todas as entradas levavam a salas casas como esta, apontei para o segundo buraco que havia notado ao entrar na sala e perguntei a Machoke para onde aquele levava. Machoke revelou que ele levava a uma grande sala de treinamento que eles dividiam com outras 5 famílias, cujos quartos também eram conectados à sala de treinamento. Aparentemente havia várias dessas salas, e Machoke compartilhou que todas elas estavam conectadas a uma sala ainda maior, que servia como ponto de encontro de todos os tipos de luta que chamavam a câmara principal de entrada de seu lar. Isso não era tudo, parecia que havia um túnel naquela sala que levava a uma saída para o exterior da caverna da montanha que pertencia a eles, como nos tipos de luta, exclusivamente. Eles selaram e abriram do mesmo jeito que fizeram com suas casas. Então os tipos lutadores eram literalmente os únicos que usavam aquele ponto de acesso para entrar e sair das cataratas do meteoro. Fiquei honestamente surpreso quando Machoke compartilhou algo assim comigo, e mesmo que eu quisesse deixar passar, não pude deixar de perguntar se estava tudo bem para Machoke compartilhar algo assim conosco. Isso fez com que todos Machoke e Machop concordassem, e acabei aprendendo porque eles eram tão abertos, acolhedores. Eu estava me beneficiando do suor e dos esforços de outra pessoa. Machoke revelou que um usuário de aura talentoso que veio para Meteor Falls muito antes de mim passou anos vivendo aqui com os tipos lutadores. Durante esse tempo o usuário de aura, bem como seus Pokémon, lutaram e ensinaram muitos dos tipos lutadores que chamavam a câmara principal, bem como as câmaras conectadas, de seu lar. Foi também o usuário de aura junto com seus Pokémon que ensinou muitos lutadores a usar o poder secreto, e como usá-lo para criar lares seguros. A boa notícia é que ele também os ensinou onde era seguro usar a habilidade e onde não era. O que provavelmente foi o motivo pelo qual eles não saíram por aí invadindo o riacho enquanto estabeleciam seus lares e salas de treinamento. Foi graças ao usuário de aura que todos eles tiveram suas casas, bem como sua entrada exclusiva. E mesmo que tenham se passado mais de 5.000 ciclos lunares desde que o usuário de aura partiu, o que se traduziu em cerca de 140 anos, eles ainda estavam muito gratos pelas coisas que ele os ensinou. Machoke até acrescentou que ele costumava ser um jovem Machop na época e que ainda se lembrava de ter sido ensinado a lutar de forma menos imprudente depois que o Magician do mestre de aura o viu perder para outro Machop. De qualquer forma, graças àquele usuário de aura, todos os tipos lutadores que vivem aqui tiveram uma impressão muito boa dos usuários de aura, mais do que outros tipos lutadores que já tinham uma boa impressão de qualquer maneira. E eu pude me beneficiar disso através da confiança que estava recebendo do Machoke antes de mim. Provavelmente foi por isso que o Machop na entrada foi tão direto com a câmara de Maril e a aula de história. Bem, tudo que eu podia fazer era enviar um agradecimento silencioso a quem quer que fosse aquela pessoa maravilhosa que me deu esse cartão de cara legal de graça, porque não tinha como explicar que não tinha nada a ver com o cara. Machoke não era estúpido, ele provavelmente sabia disso, mas se ele, e indo pelo comportamento do seu grupo, os outros tipos de luta mais tarde quisessem me tratar como um deles ou até melhor, eu não me opunha a isso de forma alguma. Isso só tornou as coisas mais fáceis para mim, afinal. Era provável que eu fosse arrastado para algumas disputas e lições ou discussões no processo, mas fiquei feliz em fazer isso, já que nenhuma delas ia contra meus interesses também. Honestamente, essa foi uma situação bastante afortunada para mim, e se eu não tivesse sido um cara legal, as coisas poderiam ter realmente dado errado para esses caras e garotas. De repente, fiquei muito grato que a Aura Guardian Order e a Aura Academy tinham padrões morais de caráter aos quais aderiam. As coisas poderiam ficar muito ruins para esses tipos de lutadores locais se um usuário de aura ruim ou amoral os encontrasse e notasse sua vulnerabilidade. Isso me fez pensar sobre os usuários de aura negra sobre os quais eu tinha ouvido e lido, mas nunca tinha visto. E só para garantir que o último usuário de aura não tivesse feito isso,
Decidi ligar para o Sr. Cameron mais tarde para falar sobre a situação aqui para evitar que algumas maçãs podres estragassem a cesta inteira. De qualquer forma, uma vez que tive uma ideia da causa e efeito, perguntei a Mashok se eu poderia verificar o campo de treinamento deles e a sala de reunião maior. Também acrescentei que estava interessado em verificar as outras salas, casas conectadas à sala de treinamento e reunião. Mas enquanto Mashok estava feliz em me acompanhar para as 2 salas maiores, ele declarou que eu teria que obter a permissão dos donos das salas privadas se eu quisesse verificar essas. Embora eu tivesse invadido o lugar deles sem permissão, fazer o mesmo com os outros cômodos agora que eu tinha estabelecido um relacionamento com Mashok seria apenas falta de educação. Então eu estava realmente esperando que os outros Pokémon me deixassem dar uma olhada, já que eu era um usuário de Aura. Já que eu estava realmente curioso para saber se todos os cômodos eram iguais. Honestamente, dependia se eles deixassem o cômodo como estava depois que Secret Power fosse feito ou se eles o decorassem. O quarto de Mashok era extremamente espartano, então eu esperava que os outros fossem mais interessantes. Eu não acreditava que todos os tipos de lutadores iriam querer viver como eremitas. A razão pela qual eu esperava que esse não fosse o caso era que quartos decorados significavam que eles tinham que trazer coisas de fora, e geralmente, coisas que eram consideradas dignas de se tornarem decoração tinham que ser memoráveis, bonitas ou valiosas. Embora isso não se aplicasse totalmente aos Pokémon também, se encaixava até certo ponto para a maioria das espécies. Então as chances de eu tropeçar em algo interessante aumentavam muito se os outros tipos lutadores tivessem se incomodado em transformar seus quartos em lares de verdade. Porque eu duvidava que o quarto de Mashok contasse como tal, já que não havia nada que causasse qualquer sentimentalismo real. De qualquer forma, seguimos Mashok e seu grupo até os fundos, onde ficava o buraco que levava à sala de treinamento. Depois de caminhar pelo túnel de aproximadamente 4 metros de comprimento, saímos em uma sala maior. O quarto era cerca de 4 vezes maior que o quarto de Mashok, e na verdade já havia alguns Pokémon no quarto quando entramos. Os 2 Edmonshan e o Trirog pararam o que estavam fazendo e se viraram para nós, e eu pude sentir a surpresa deles quando nos viram. Eu naturalmente soltei minha aura no momento em que os vi porque eu queria deixar uma boa primeira impressão, e no momento em que eles sentiram minha aura, a surpresa deles aumentou. Interesse junto com entusiasmo seguiram bem rápido. Após uma breve introdução, Mashok e seu grupo nos deixaram com os Hitmonchan enquanto informavam os outros cujos quartos estavam conectados a esta sala de treinamento sobre nossa presença. Enquanto eles faziam isso, conversei com os Hitmonchan e também com os Tirog, e obter permissão para verificar a casa deles foi tão fácil que pareceu estranho. Eu apenas disse a Tirog que eu não era o Aura Guy que seus pais e os outros mais velhos lhe contaram e que eu tinha vindo para as Meteor Falls para explorar o lugar. Eu tive que esclarecer que eu não sabia sobre o sistema de câmara deles antes e que eu tinha notado isso depois de observar muitos tipos de lutadores entrando e saindo de uma direção específica. Enquanto eu fazia isso, mais tipos de lutadores entraram na sala de treinamento. Havia mais 2 Mashok com mais 3 Mashop, junto com um trio de Scraft acompanhados por um Hitmontop liderando 5 Scrage. Logo depois deles, um par Hitmonlee e Hitmonchan acompanhado por 2 Tirog e um Hitmonlee solitário se juntou a nós também. Aparentemente, Hitmonlee era o único solteiro entre os vizinhos de Mashok. Deixando isso de lado, fiquei um pouco surpreso que todos eles realmente estavam presentes em suas casas, mas eles apontaram que era perto da hora do jantar, e foi por isso que aqueles que tinham saído voltaram para casa. Fiquei um pouco surpreso que eles mantiveram as tradições do jantar em família, mas descobri que isso também foi algo que aprenderam, copiaram do usuário de Aura antes de mim. Parecia que todos os tipos lutadores que faziam parte de um grupo família se esforçavam para comer suas refeições juntos, desde que não estivessem muito longe ou em uma viagem de treinamento de vários dias. O colega de quarto, mas não companheiro de Hitmonlee, que segundo me disseram era um Hitmonfor, estava em uma dessas jornadas agora. Fiquei um pouco chateado pelo fato de ter perdido a chance de conferir um Hitmonfor selvagem, mas o fato de que realmente havia um entre a população local de tipos lutadores foi bastante surpreendente. Certo, foi uma surpresa muito bem-vinda, mas ainda não era algo que eu esperava ver. Eu tinha a sensação de que o misterioso usuário de Aura também tinha uma mão nisso, mas se esse fosse o caso, eu não me importava nem um pouco. Na verdade, eu estava esperando que houvesse mais Hitmonfor por aí. Eu definitivamente não me importaria em adicionar alguns à utopia se possível, desde que eles não tivessem potencial de merda, obviamente. De qualquer forma, rapidamente obtive permissão para verificar as casas de todos, e eles também concordaram em me deixar dar um check-up, quando eu disse que estava interessado em comparar a situação física deles com outros tipos de luta que eu já tinha observado antes. Eu até trouxe Kimura, Hitmonfor, Melinda, Minchao, Popangoro, Tyson Machamp, Ali Galad, Freja, Lopune e Anubis Lucario para isso. Bem, para isso, e porque eu pensei que mostrar tantos tipos de luta tornaria todos os tipos de luta ainda mais cooperativos. A aparição dele certamente causou muita excitação, com Tyson, Kimura e Anubis atraindo maior interesse. Ficou claro que Kimura e Tyson chamaram a atenção porque eles eram a evolução final, mais forte da maioria dos tipos de luta na sala, enquanto Anubis era um Lucario. E dado o fervor e respeito que esses caras e garotas sentiam pelos usuários de Aura, a excitação deles ao avistar Anubis era compreensível. Eu disse a eles que eles eram livres para fazer perguntas aos meus amigos que tivessem, e enquanto eles aglomeravam Anubis e companhia, eu fui checando suas planilhas de status. Os 4 Mashok tinham potencial alaranjado ou amarelado e enquanto o mesmo era verdade para 4 dos 5 Mashop também. Um deles na verdade tinha potencial verde claro, o que me fez marcar a garotinha para baixo por enquanto. Os Scraft estavam na mesma situação que os Mashok, e infelizmente todos os 5 Scrage também estavam, então depois de terminar com eles, eu fui para o solitário Hitmonlee.
Na verdade, ele tinha potencial verde, o que era bem decente, mas considerando que ele estava no estágio prata médio, isso o colocava em um nível em que ser adicionado à Utopia era o melhor que eu estaria disposto a fazer. Para se qualificar para o time reserva, Hitmonlee teria que ter sorte o suficiente para ter seu potencial elevado para azul claro pela Utopia, ou pelo menos muito próximo do azul claro, e ele precisaria mostrar um certo nível de destreza de luta, bem como paixão pelo treinamento. Quanto ao time principal, honestamente não vi como o Hitmonlee conseguir entrar naquele, já que eu já tinha um Hitmonfor lá. E o Hitmonlee não era bom o suficiente em comparação. Eu sabia que estava sendo especista, mas honestamente preferiria adicionar um segundo Hitmonfor ou nada do que adicionar um Hitmonlee, chão ou top. Eu poderia considerá-lo se fosse para um time somente de tipo lutador ou um time Hitmon, mas era absolutamente impossível para o time principal. Capítulo 858. Eu não fiz a oferta diretamente, mas fui verificar o par Hitmon e seus 2 Shirog primeiro. Comparado aos outros grupos, o deles era realmente um pouco melhor, com todos os 4 tendo potencial amarelado. Mas como nenhum deles tinha potencial verde claro ou acima, eles não passaram pelo processo de triagem. O único que não foi verificado depois disso foi o Hitmontop que veio com o grupo Scraft. Hitmontop permaneceu na retaguarda e notei que ele estava de olho no Scrage, já que ele entrou uma vez para acabar com uma pequena briga que havia começado entre um dos Scrage e Tirog. Uma vez que a briga foi resolvida, Hitmontop deu um passo para trás novamente e continuou a observar o Scrage como um falcão. Como eles são do tipo lutador, eu teria pensado que eles não se importariam com as brigas dos pequenos. Mas então percebi que eles provavelmente não queriam que o barulho das crianças nos incomodasse. No entanto, foi por isso que não consegui verificar Hitmontop enquanto observava o grupo Scraft, então corrigi isso agora que tinha terminado com todos os outros. Hitmontop acabou me dando uma grande surpresa. Acontece que Hitmontop tinha um talento muito bom chamado Spinning Top, que aumentava o poder dos movimentos envolvendo rotação. O bônus aumentava dependendo de quanto tempo Hitmontop continuava girando, continuamente. O bônus inicial era de 50% e aumentava em 10% a cada 10 giros, chegando a 100% após apenas 50 giros. O bônus atingiu o pico de 200%, embora tenha levado 250 giros para atingir o bônus máximo porque a taxa de aumento diminuiu após atingir 100%. Ainda assim, não havia dúvidas de que o talento funcionava incrivelmente bem com movimentos como giro ball e rollout, especialmente o último. Sem mencionar que Hitmontop em geral usava um estilo de batalha parecido com dança que envolvia muita rotação durante a execução de seus movimentos, particularmente os chutes. Então a maioria dos movimentos de Hitmontop provavelmente ainda se beneficiava de um aumento de poder de 50%, o que era muito bom. A única parte infeliz era que o potencial de Hitmontop era amarelo claro, além de ele estar no estágio prateado, baixo. Embora Spinning Top o tenha tornado bem mais interessante, não foi o suficiente para eu querer adicioná-lo à Utopia, especialmente porque isso provavelmente significaria ter que levar pelo menos um pouco do Scrage de baixo potencial e um dos Craft, porque eu duvidava seriamente que Hitmontop deixaria para trás sua esposa e filhos. Na verdade, a menos que descobrisse que eles não tinham um vínculo real um com o outro, eu provavelmente perderia o interesse nele de qualquer maneira se ele acabasse descartando sua esposa e filhos. De qualquer forma, a sinergia entre Hitmontop e seu talento Spinning Top me fez pensar que a ideia de um time Hitmon não era ruim se eu conseguisse encontrar Hitmonchan, Hitmonlee e Hitmontop com bom potencial, bem como talentos correspondentes ou simplesmente bons. Sendo um time Hitmon, Hitmonfor como a evolução final da linha estava naturalmente também na lista de alvos. Embora considerando sua superioridade geral sobre os outros 3, meus requisitos para eles fossem menores do que para os outros 3 ramos. Ainda assim, embora o talento de Hitmontop pudesse tê-lo tornado um candidato para o time, seu potencial e bagagem o desqualificaram da seleção. Por outro lado, o potencial de Hitmonlee era decente o suficiente, mas infelizmente ele não tinha talento então. A menos que ele acabasse tendo sorte com a otimização de Utopia, ele provavelmente não conseguiria se qualificar para o time Hitmon também, se eu realmente montasse um. No entanto, ele poderia servir como membro reserva e havia a chance de que ele pudesse desbloquear algo durante suas descobertas futuras. Então decidi oferecer a ele a chance de se juntar à Utopia, afinal. Eu provavelmente não teria feito isso se não tivesse decidido de repente que uma equipe Hitmon parecia interessante, já que empregar uma equipe como essa parecia ser um desafio divertido que eu poderia criar no futuro. Foi da mesma forma que eu pensei que um time só de guiarados era tão engraçado quanto chocante, desde que os guiarados fossem bem treinados. Por isso abordei Hitmonlee, que estava falando com Melinda Minchal, e disse a ele que estava interessado em recrutá-lo. Deixei claro que se ele se juntasse, ele estaria apenas em uma lista de membros em potencial e teria que treinar duro para ser selecionado, com uma chance não pequena de que ele ainda não conseguiria entrar no time principal de Hitmon mesmo assim. No entanto, também mencionei que garantiria que ele tivesse todos os recursos de que precisaria para treinar, o que combinado com o ambiente de seu potencial. Novo lar garantiria retornos que ele nunca conseguiria chegar perto se ficasse aqui. Ele também teria muitos parceiros de sparring em batalha disponíveis, incluindo aqueles que ele viu aqui se conseguisse ficar forte o suficiente para despertar seu interesse. Quando mencionei a última parte, senti a atitude de Hitmonlee, que estava vacilante, mudar drasticamente, e ele concordou diretamente em se juntar. Eu tinha notado que muitos dos tipos de lutadores ao nosso redor tinham começado a ouvir nossa conversa, e senti o desejo deles aumentar progressivamente durante meu discurso de recrutamento. Chegou a um ponto em que eu tinha certeza de que a maioria deles teria concordado diretamente em se juntar se eu pedisse, mas infelizmente para eles,
Eu não estava planejando fazer isso, já que eles não foram selecionados. Ignorei intencionalmente seus olhares ansiosos, peguei uma Aura Ball e a lancei em Hitmonlee, que a deixou atingi-lo sem oferecer resistência. A Aura Ball mal balançou uma vez antes que o processo de captura fosse concluído, e eu brevemente considerei se deveria colocar a bola diretamente dentro de Utopia, ou se deveria deixar Hitmonlee sair primeiro para que ele pudesse atuar como nosso guia pelo resto da noite antes de eu deixá-lo sair dentro de Utopia. Depois de um momento decidi ir com o último e deixar Hitmonlee sair. Eu tinha um plano que envolvia a maior sala dos tipos de luta, bem como jantar, e a entrada de Hitmonlee em Utopia, juntamente com a otimização que ele passaria lá. Poderia potencialmente desempenhar um papel nesse plano. Eu disse a Hitmonlee que poderia precisar de sua ajuda mais tarde, antes de explicar telepaticamente o que eu tinha em mente. Hitmonlee assentiu quando terminei e me disse para deixar isso com ele. Depois que consegui seu consentimento, finalmente comecei a verificar os quartos pertencentes aos vários grupos presentes. Como eu já o havia pego, fui primeiro ao quarto de Hitmonlee, mas ele acabou sendo tão espartano quanto o pertencente ao primeiro grupo Machoke. Então saí menos de um minuto depois de entrar no quarto. A única razão pela qual ficamos tanto tempo foi que Hitmonlee deixou um sinal para seu amigo Hitmonfor para informá-lo de que ele havia partido e que não voltaria. Seria mentira dizer que eu não estava interessado naquele Hitmonfor, mas Hitmonlee me disse que levaria pelo menos uma semana, provavelmente muito mais do que isso, antes que Hitmonfor voltasse, então deixei para lá. Se Hitmonfor voltasse cedo o suficiente, ele provavelmente descobriria pelos outros onde Hitmonlee tinha ido, então ele poderia se aproximar de nós se ainda estivéssemos por perto. Se nos perdêssemos, tudo o que poderíamos dizer era que Hitmonfor não estava destinado a se juntar a nós. De qualquer forma, fui para a casa do segundo grupo Machoke acompanhado por um dos Machoke. Embora esta fosse menos espartana, com eles tendo uma mesa e assentos rudimentares, bem como uma seção que era obviamente destacada como sua área de dormir com a forma como o solo havia sido trabalhado, ainda não era o que eu esperava. Então, depois de algumas palavras educadas para o Machoke, mais uma vez saí da sala e pedi a um dos Scraft para me mostrar seu lugar. A primeira coisa que notei foi que o quarto deles era quase o dobro do tamanho dos 3 anteriores, mas depois de levar em conta que o grupo deles era, quase, o dobro do tamanho também, fazia sentido para eles terem um quarto maior, então notei isso como razoável enquanto deixava meu olhar vagar pelo quarto. Não havia dúvida de que a casa dos Scraft era muito diferente das casas de Machoke e Hitmonlee. Também era a casa de Hitmontop, eu acho. De qualquer forma, este quarto tinha mobília de verdade, além da mesa rudimentar e dos assentos que a antiga casa Machoke tinha. Havia o que pareciam pequenos canteiros de pedra para os Kraj, eu presumi. Bem, isso ou aqueles eram vasos retangulares que eles usavam para plantar, mas eu duvido seriamente que fosse o caso, já que eram exatamente 5 e nada estava crescendo neles. Alguns podem pensar que usar os canteiros era supérfluo se ainda os enchiam com terra fofa, mas eu acreditava que isso mostrava a iniciativa, essência necessária para fazer de um lugar um lar. Eu acreditava que foi essa iniciativa deles que os fez montar 2 pedras no quarto deles que tinham vários objetos nelas, que era exatamente o que eu queria ver. Eu fui direto até a pedra mais próxima, com Scraft, Hitmonlee, NYX, Umbreon e Thor, Raichu seguindo o exemplo. Terminei de verificar todos os 5 objetos antes que eles chegassem, e como nenhum deles tinha valor real, pelo menos para nós, eu fui até a próxima pedra antes que NYX e Thor tivessem sequer dado uma olhada na primeira. A segunda pedra tinha 7 objetos, e 3 deles particularmente chamaram minha atenção. Um era o que parecia ser um fóssil, ou melhor, o fóssil de um osso. O segundo objeto parecia ser algum tipo de metal pela forma como brilhava sob a luz esverdeada do musgo luminoso, e o último parecia um cristal. Bem, ou pelo menos parte de um, já que suas bordas não eram lisas e era quase do tamanho do punho de uma criança. Deixei esses 3 para o final e comecei a observar os outros 4 primeiro. Um deles realmente acabou sendo útil para nós, pois era um ônix preto puro que por sua descrição, era benéfico para Pokémon do tipo pedra de 2 maneiras. Primeiro, era bem mais nutritivo e nutritivo em comparação com minerais comuns, e o consumo a longo prazo tornava a pedra, corpo externo de um tipo pedra mais vibrante. Embora eu não tivesse 100% de certeza de como isso funcionaria para a maioria deles. Isso os fazia parecer mais brilhantes ou era outra coisa? De qualquer forma, perguntei a Scraft se eu poderia dar uma olhada mais de perto no Black Onix, e depois de receber permissão para fazê-lo, peguei-o em minhas mãos. Inspecionei-o por alguns momentos, antes de me virar ligeiramente, bloqueando a visão de Scraft por um momento, enquanto transferia o Black Onix para Utopia, onde foi analisado. Assim que recebi o aviso de que Utopia agora podia produzir Black Onix por conta própria, trouxe o que pertencia a Scraft e seu grupo de volta e o coloquei de volta depois de mais uma vez agradecer a Scraft por me permitir inspecioná-lo. Depois de terminar os primeiros 4 objetos, voltei-me para os 3 que tinham atraído minha atenção desde o início. Decidi começar com a rocha que parecia conter parte de uma espinha fossilizada, e depois de bater nela com um observe, descobriu-se que era um fóssil viável de um Gogoat da montanha. Não, eu não estava falando de Gogoat ou de um progenitor dela. Bem, na verdade, talvez pudesse ser algo como um progenitor da linha, mas o pedaço da espinha pertencia a um Gogoat da montanha comum, como um animal e não um Pokémon. Portanto, era bem inútil se desconsiderássemos seu valor coletivo, no qual eu não estava nem um pouco interessado. Depois do breve momento de decepção que senti ter passado, passei para o segundo objeto, o metal suspeito. Acabei acertando nisso, mas acabou sendo algo que eu já tinha copiado através da Utopia durante o projeto Eevee, então não precisei fazer outra performance para o Scraft.
De qualquer forma, eu ainda tinha um objeto final para observar, então movi minha atenção para o cristal suspeito e o verifiquei também. Quase fiquei boquiaberto quando vi o que minha habilidade de observar me mostrou. O cristal era de fato um cristal, mas muito mais importante do que isso era o fato de que havia uma maldita Megastone dentro daquele cristal que não podia ser vista de fora. Capítulo 859 e 860. Levei alguns momentos para recuperar a calma, e assim que o fiz, comecei a ponderar o que fazer. Honestamente, eu estava inclinado a adquirir a propriedade do cristal e da mega pedra nele contida. Afinal, era uma mega pedra, e possuí-la era sempre melhor do que simplesmente deixar que a utopia analisasse, já que a produção de mega pedras era bastante complicada até mesmo para a utopia. Era por isso que eu só tinha uma única septilita, que na verdade consegui com um Phantom e não com a utopia, embora a utopia tivesse analisado até agora uma pincerita, uma anfarosita e uma septilita. Além disso, a celestita era inútil para o Scraft, e embora eu também não pudesse usá-la agora, a minha era uma incapacidade temporária, enquanto era impossível para o Scraft usá-la algum dia. Era melhor para o Scraft trocar aquele cristal, inútil para ele comigo por outra coisa. Eu estava pronto para dar a ele outros cristais ou gemas mais brilhantes, se ele quisesse, ou trocar por alguns recursos adequados pelo cristal se ele preferisse. De qualquer forma, decidi colocar minhas mãos naquela celestita. O fato de eu não ter nenhum único ônix na utopia no momento, muito menos um cetelix, não era importante. Eu sempre poderia adicionar alguns desses no futuro. Não havia nada de errado em garantir a mega pedra com antecedência. Sinceramente, eu sabia que seria uma troca um tanto, ou melhor, bastante desigual. Foi por isso que decidi que se chegasse o dia em que alguém descobrisse que o Scraft realmente tinha uma mega evolução e eu de alguma forma conseguisse uma Scraftinita, eu voltaria aqui para dar a eles a primeira Scraftinita produzida pela utopia, desde que eles, como qualquer membro consanguíneo da família deles, ainda estivessem por perto, é claro. Embora isso parecesse conversa fiada, já que as chances de isso acontecer eram extremamente pequenas, eu realmente faria isso se acontecesse. Só esse conhecimento me fez sentir muito melhor sobre a troca que eu estava prestes a propor, o que era tudo o que realmente importava, para ser honesto. Tendo apaziguado minha consciência, disse ao Scraft que realmente gostei daquele cristal e perguntei se ele estava disposto a trocá-lo comigo. Quando vi que ele estava hesitante, disse-lhe que estava disposto a dar outros cristais ou gemas mais brilhantes em troca, ou alguns recursos que ajudariam em seu treinamento. O que vi que o tentou bastante. Vendo como aquelas ofertas despertaram o interesse do Scraft, fui um passo além e ofereci dar a ele ambos. Uma gema ou cristal mais brilhante e alguns recursos benéficos para seu cristal. Eu sabia que o tinha fisgado no momento em que disse isso, mas o Scraft não pulou para aceitar imediatamente. Ele perguntou por que eu estava tão interessado no cristal deles, e embora eu não tenha contado sobre a mega pedra, disse a ele que era algo que poderia ser bastante útil para mim no futuro, mas era praticamente inútil para eles, motivo pelo qual estendi o pedido de troca. Como usei minha aura para enfatizar que estava dizendo a verdade, o que era, o Scraft não duvidou das minhas palavras e acabou aceitando minha oferta de trocar o cristal, embora ainda tenha pechinchado sobre o que exatamente eu teria que dar em troca. Como eu sabia o valor real do cristal mega pedra, não protestei quando o Scraft aumentou a aposta. Preço várias vezes ao ver que eu estava disposto a aceitar o aumento solicitado depois de ter feito uma oferta inicial. Acabei decidindo dar a eles uma safira, um rubi e uma esmeralda não lapidados, junto com um total de 750 kg de comestíveis para exercícios que fiz especificamente para Po, Pangoro para ajudar em seu treinamento progresso. 400 kg disso eram da época em que Po era um Panchon, embora mesmo isso fosse um pouco nutritivo, energético demais para o Scrage de estágio ferro, já que Po já era um Panchon de estágio bronze, alto, quando conheci. Ainda assim, era o alimento específico para tipo lutador, sombrio de grau mais fraco que eu tinha. Então disse ao Scraft para misturar um pouco com a comida normal que o Scrage mais fraco comia, em vez de alimentá-los apenas com isso. O Scrage de estágio bronze poderia comer tranquilamente antes ou depois do treinamento ou durante suas refeições normais. 300 kg eram do período de estágio prata de Po, que era útil para o Scraft, e adicionei 50 kg do período dourado caso algum dos Scraft rompesse seu limite ou se chegassem a um ponto em que quisessem se esforçar um pouco mais. Desconsiderando 50 kg finais, o resto era suficiente para durar pelo menos 2 a 3 anos para o Scrage e 1 a 2 anos para o Scraft, desde que usassem para complementar o treinamento em vez de substituir a comida normal. Sinceramente, achei um bom negócio para o Scraft e seu grupo, já que ele trocou tudo aquilo por algo que não podiam usar e ainda assim, recebeu 3 cristais com aparência tão agradável quanto, além de toda aquela comida suplementar. De qualquer forma, tendo chegado a um consenso, retirei os itens prometidos, empilhando sacos de comida no chão. Coloquei as peças brutas de safira, rubi e esmeralda sobre a pedra, mesa, antes de transferir o cristal para a utopia. Graças a isso, a utopia ganhou sua segunda mega pedra tangível, que também foi a quarta em seu banco de dados. Uma vez feita a análise e vendo que a troca estava completa, escolhi deixar o quarto do Scrage para seguir para o próximo. Enquanto fazia isso, não pude deixar de me perguntar se conseguiria encontrar algo tão surpreendente quanto a Celestita durante a inspeção da sala final ou mesmo de todo o sistema de poder secreto. Também pensei que precisaria ficar de olho em qualquer bom Onyx e até Cetelix, já que precisava adicionar este último à utopia se não quisesse que o desenvolvimento da primeira Celestita da utopia levasse séculos. E isso nem era para uma de classe alta, já que levaria ainda mais tempo para uma mega pedra formada subir de grau. Deixando de lado a questão do Onyx Cetelix, acabei saindo de mãos vazias depois de visitar o quarto da dupla Itmolé e Itmonsha, o que, embora um pouco decepcionante, não foi nada surpreendente.
Ainda assim, como terminei minha rodada de visitas, chamei a atenção de todos para que pudesse passar para a próxima etapa do meu grande plano. Disse a eles que queria convidá-los para jantar. Na verdade, não eram apenas eles, mas todos os tipos lutadores ao redor que eu planejava convidar para o jantar. Então disse ao Machoque e aos outros que deveríamos ir para a maior sala para que eu pudesse montar minha estação de culinária, grelhados lá. Eu, junto com alguns dos meus assistentes. Começaríamos então a preparar o jantar para todos nós enquanto eles circulavam compartilhando com todos a notícia de que eu ofereceria jantar a qualquer um que se juntasse a nós, ou pelo menos a todos que não fossem atraídos pela comoção ou pelo aroma. Eu naturalmente iria observar todos os tipos lutadores que viessem se juntar a nós, embora não tivesse certeza de quantos exatamente seriam. Presumi que conseguiria localizar alguns Shirogi, Itimon qualquer coisa, Machop e Machoke com bom potencial que eu poderia considerar recrutar. Comida saborosa era um método testado pelo tempo que se provou confiável todas as vezes que usei até agora, e eu tinha certeza de que não falharia comigo desta vez também. Trouxe minhas estações habituais de culinária, grelhados junto com meus assistentes de cozinha habituais e começamos diretamente a grelhar os vegetais, preparando todo o resto. Eu planejava optar pelo combo padrão de salada de vegetais grelhados e carne grelhada com algo gelado para beber ao lado. Como suspeitava, o cheiro e o barulho produzidos por nós atraíram tipos lutadores de túneis nos quais Machoke e companhia ainda não tinham entrado. Os recém-chegados ficaram definitivamente surpresos conosco e um tanto desconfiados até que liberei minha aura, o que os deixou apenas com sua curiosidade, e fez com que mais de um deles se aproximasse de mim perguntando o que estávamos fazendo aqui. Naturalmente disse-lhes que estava convidando todos para jantar. Também os incentivei a chamar suas famílias, amigos, bem como todos os seus vizinhos, antes de encaminhá-los ao Machoke e aos outros do primeiro grupo para mais detalhes assim que aparecessem novamente na sala. A combinação desses dois métodos resultou em Machoke vindo até mim após apenas 10 minutos. Ele declarou que todos os que estavam presentes nas habitações de poder secreto tinham se juntado a nós aqui na sala, Câmara de Reunião, Assembleia Geral. Agradeci-lhe pelo esforço e pedi-lhe que compartilhasse minhas informações com todos. Também lhe disse que poderia dizer a todos que não precisavam se conter. Notei que apenas alguns deles tinham se aproximado do Lucario e dos outros, embora eu pudesse sentir que todos estavam ansiosos para se aproximar deles. Machoke assentiu e sorriu para mim antes de compartilhar minhas palavras com todos, o que abriu as comportas e fez com que o número de Pokémon se aproximando dos meus disparasse. Mais do que isso, alguns, principalmente os jovens, aparentemente entenderam minhas palavras como sendo suficientemente relaxado, já que começaram a se aglomerar ao redor da nossa configuração de grelhados também para nos observar enquanto cozinhávamos. Trabalhávamos na estação de grelha. Eu deslizava, levitava pequenos pedaços de carne grelhada para eles para dar-lhes uma pequena amostra e dar uma olhada na ficha de status deles enquanto fazia isso. Enquanto eles aproveitavam os petiscos saborosos que lhes dei, julguei se eram bons o suficiente para eu oferecer-lhes entrada na utopia ou não. Infelizmente, a maioria deles não atendeu às expectativas, mas houve algumas descobertas agradáveis entre eles. Acabei verificando um total de 136 Pokémon. 43 deles evoluíram como Machoke e Timolé e Scraft, mas apenas 2 entre eles tinham potencial verde claro. Embora o fato de ambos já estarem no estágio prata tenha me feito desqualificá-los mentalmente também. Os outros 93 Pokémon que verifiquei eram pequenos. 15 eram Scrage, 29 eram Tirogue, 43 eram Machop e os 6 finais eram Makuita. Isso foi uma pequena surpresa, já que eu não esperava vê-los aqui, ou os poucos Ariyama que apareceram com eles. Mesmo assim, verifiquei todos da mesma forma, e um deles até foi aprovado, junto com um dos Scrage, 4 Tirogue e 6 Machop. Entre eles, um dos Tirogue e um Machop até tinham potencial azul claro, o que definitivamente superou minhas expectativas. Fiz questão de marcar mentalmente esses 12 para evitar perdê-los mais tarde. Embora não fosse certo que eles se juntariam a nós, eu ainda tinha que ser capaz de fazer a oferta para ver como as coisas aconteciam. Embora fosse esperar até ter verificado todo mundo antes de mencionar isso. De qualquer forma, quando começamos a distribuir a primeira rodada cerca de 20 minutos depois, esses 143 estavam entre os primeiros que conseguiram jantar. Os outros 107 só receberam comida depois que esses madrugadores receberam seus pratos de papel obviamente. Não esqueci de verificar os recém-chegados também, o que levou o número de Pokémon marcados a subir para 17. Nas 2 horas seguintes, servimos mais 6 rodadas, com as 3 primeiras consistindo em 250 porções, pratos. As 3 finais tiveram que ser aumentadas para 500 porções, pratos por rodada, já que alguns Pokémon queriam uma segunda ou até terceira porção e o número anterior não teria sido suficiente para atender a demanda. Ao todo, acabei verificando mais de 1.100 tipos lutadores, incluindo os 250 do primeiro grupo. As rodadas posteriores expandiram o número de Pokémon marcados de 17 para 53. Na verdade, havia mais Pokémon com potencial esverdeado ou melhor do que isso, mas removi aqueles cujo estágio tornava seu potencial menos atraente, bem como aqueles que eram obviamente líderes de mais do que apenas uma família. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!